quais são as técnicas da lei da atração que você acha que são as que mais fazem sentido na tua vida e que poderiam funcionar para qualquer pessoa? Eu sempre digo que cada pessoa tem uma bagagem e um histórico, né? Então, às vezes, o que ressoa pra um não vai ressoar pra outro e tá tudo bem, né? Mas eu sempre digo assim, pra pelo menos tentar se abrir pra possibilidade. Depois você vê se faz sentido ou não, né? Mas uma das coisas que eu pratico muito na minha vida, todos os dias, é a gratidão, que eu acho que é uma energia muito forte. Mas não aquela gratidão automática, né? Agradeço por estar viva, por ter comida, por estar com saúde. Então eu vi na época um exercício que eu achei que fez sentido pra mim, me fez ver a vida diferente, que é todos os dias eu acordo e já agradeço por estar viva, é a minha frase, né, principal. E aí no final do dia eu volto no meu dia e eu agradeço 3 coisas boas, 3 pessoas do meu dia que passaram pelo meu dia e 3 situações que não foram ruins, mas o que eu aprendi com elas. Então isso faz a gente pensar um pouco fora da caixa também, porque senão vira uma coisa automática e precisa ter um sentimento, né? Precisa ter uma vibração naquele sentimento. Então isso eu faço todos os dias. Isso é algo meu que me faz bem e que me ajuda muito depois que eu comecei a praticar isso. É outra coisa que eu faço bastante, todo mês eu escrevo o que eu quero pro próximo mês. Então eu coloco ali, quero ir no podcast, que foi algo que eu tinha botado para esse mês, eu tô Que aqui legal, hoje. que bom. Então que bom. hoje aqui já é uma cocriação, eu Aham. botei voltar no podcast, voltei. Enfim, eu escrevo ali tudo que eu quero. E aí no final do mês, às vezes eu volto lá e faço um checklist. Consegui isso, isso, isso. Mais da metade das coisas geralmente eu consigo. Mas eu coloco coisas viáveis também, né? Aquilo que realmente eu desejo para aquele mês. É uma coisa que eu faço sempre. Outra coisa que eu gosto, aqui já levando às vezes para um lado mais religioso, né? Quem gosta disso, eu escrevo cartas para Deus todo dia. Sério? Eu tenho uma agenda Ah, de uma agenda mesmo diária, né? E todo dia de manhã, quando eu acordo, eu pego o meu café, eu pego aquela agenda, vou lá no dia. E às vezes eu fico na sacada, pegando um solzinho de manhã cedo. E eu escrevo pra Deus, assim, bom dia, paizinho. Hoje eu me acordei assim. Eu queria que o Senhor me ajudasse com tal coisa. Hoje eu só quero agradecer. Enfim, eu falo como se eu estivesse mandando uma carta pra ele mesmo. Às vezes eu boto assim, eu quero um presente do universo hoje, eu tô aberta pros insights, pros sinais. E tudo que eu boto lá acontece. É bem engraçado. Mas eu falo de coração, assim, tem dia que eu só agradeço, tem dia que eu digo pra ele que eu dormi mal, que eu tava triste, tem dia que eu falo assim, eu queria mais um cliente pra fechar a semana aí, tal, tal, tal. Eu boto lá tudo que eu quero, falando com Deus, assim. E foi uma coisa também que é uma rotina diária minha. Isso eu comecei de dezembro pra cá. E tu viu alguma diferença assim na tua vida Vi. fazendo isso? Uhum. De que forma? Parece assim que tudo que eu coloco lá acontece mais rápido. Mas é uma coisa que eu faço de coração. Então tem dia que eu peço, tem dia que eu só agradeço, tem dia que eu conto alguma coisa, como se eu estivesse mandando uma carta para um amigo. Sim. Assim, sabe? Não é bem um diário, é uma carta mesmo, realmente. Tipo, eu boto lá, bom dia, paizinho. Aí, às vezes, não deu pra eu começar cedo, eu boto lá, oi, Deus, hoje eu cheguei mais tarde, porque aconteceu isso. Tipo assim, é uma coisa que eu criei e que eu gosto. Que legal. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa É, questão de, além de falar com Deus, né, orar com Deus, escrever uma carta para eu ele. escrevo, todo dia. Porque assim, ó, existe na psicologia, né, a questão da escrita ativa, Uhum. onde que se você tem algum problema na tua vida, tu pode usar essa técnica para que você consiga resolver algumas questões da tua vida ligadas a qualquer assunto. Então, você simplesmente começa a escrever no caderno aquilo que te dói, aquilo que te machuca, ou aquilo que tu quer resolver, e deixa a tua mente fluir. Não para de escrever, não para de escrever. Isso acaba resultando em alguns resultados na Uhum. nossa vida. Algumas formas de ver a vida melhor, algumas formas de resolver algum tipo de problema. Então, acho que além de você estar mais perto de Deus, conversando com Ele, isso acaba ativando outras questões do teu mental para que tu consiga resolver outros problemas. Então, tu junta muita coisa dentro de um caderninho. Isso é incrível, de É. verdade. E eu vi isso uma vez no TikTok, uma pessoa comentou que ela escrevia uma vez por mês. Daí, vou fazer pra ver. Isso foi em dezembro. Daí, esse ano eu comprei um caderno especificamente pra isso, uma agenda, né? Especificamente pra isso. Eu faço todo dia, eu me sinto muito bem. Às vezes eu acendo uma velinha, boto ali Uhum. do lado, tomo um cafezinho. Então, Aí, às vezes, né, quando eu saio muito cedo, eu faço, mas eu não deixo passar nenhum dia, assim. Aí, quando eu escrevo mais à noite, eu conto como foi meu dia, né? sim. Daí, é o contrário. Como ter um 2026 melhor usando a lei da atração? Olhando pra dentro. Hum, Porque quando a gente fala em encerrar ciclos, né? Que iniciar um novo ano vem muito com essa energia de dar início a algo novo. Deixar pra trás o velho, aquilo que não cabe mais.
e começar o ano com uma nova essência, né? Buscando novos aprendizados. As pessoas colocam várias metas, né, no início do ano e ao longo do ano isso se perde. Porque não existe mudança se nós não olharmos para dentro. Então, as pessoas querem mudar, querem que o mundo mude as coisas, mas não é assim que acontece. A gente precisa mudar. Porque se eu quero ter, eu preciso antes ser aquilo que eu quero ter. Sim. Interessante, mas assim, esse papo de precisa ser antes de ter, ele precisa realmente ser sempre dessa forma ou às vezes eu posso ter algo para depois sentir? O que vocês olham sobre isso? Eu aconselho a pessoa a ela buscar as dinâmicas, as feridas, as crenças, encontrar aquilo dentro dela que ela precisa resolver. Todos nós temos alguma coisa para resolver dentro de nós. E a gente só consegue isso através do autoconhecimento. Então não tem como fugir disso. Eu quero muitas coisas, mas existem muitas crenças que muitas vezes me impossibilitam de chegar naquilo que eu desejo. Então, por exemplo, a gente começa o que eu quero, né? O ano vem, eu quero. Ok, mas o que eu preciso mudar dentro de mim, dentro da minha essência, para alcançar aquilo? Não tem como eu só sentir ou eu só pensar, eu preciso mudar, eu preciso agir para conseguir aquilo que eu desejo. Como ter e como atrair o melhor ano da minha vida? Show. Primeiro ponto é entender o que significa ter um melhor ano. Porque senão as pessoas ficam falando, eu quero ter um ano maravilhoso, eu quero que as coisas sejam boas e melhorem, mas o que significa realmente isso? Quando a pessoa gera essa clareza de um alvo, por exemplo, para ter um ano melhor em 2026, eu quero ganhar mais. E ganhar mais é quanto? 30 mil por mês. Eu quero emagrecer. Emagrecer é quanto? Perder 10 quilos. Eu quero um relacionamento. Eu quero terminar meu relacionamento. Então, uma dica bem prática é o seguinte. Faça uma lista. Coloca do lado esquerdo coisas para deixar em 2025. Hábitos, pensamentos, comportamentos, pessoas que não me ajudaram a evoluir esse ano. Coisas que eu vou colocar em prática em 2026. Quando eu falo coisas, hábitos, pensamentos, atitudes, negócios. Isso vai gerar muita clareza. Então, o primeiro ponto é definir o que significa um ano melhor nas áreas mais importantes da vida: saúde, finanças, espiritualidade, família, lazer. Eu vou dar um exemplo meu. Uma das coisas que mais me faz feliz é viajar. E eu percebi que nos últimos anos eu não saí do país. E é uma das coisas que eu mais amo fazer. E é muito fácil a gente entrar no piloto automático e esquecer das coisas que a gente ama. Começar a trabalhar e coisa e tal, e trabalhar e tal. Quando você vê, passaram-se 1, 2, 3 anos e tu não viajou. Eu olhei pra isso. É muito legal chegar no final do ano e fazer um trabalho de reflexão, de retrospectiva. E olhar pra trás e falar assim, cara, o que funcionou? O que não funcionou? O que me esgotou e o que me fez feliz? O que me fazia feliz e eu não fiz esse ano? E eu vi que eu não tinha viajado? Então, olha que interessante. Todo mundo começa o ano pensando no trabalho, e é muito importante. Só que esse próximo ano, eu tô começando pensando na vida. Então, ao invés de fazer a minha agenda pensando nos compromissos de trabalho, eu comecei a minha agenda pensando nos compromissos da minha vida. Então, eu já coloquei 3 viagens internacionais, que é as coisas que eu mais amo fazer. E em cima dessas 3 viagens internacionais, eu falei, agora sim eu encaixo os meus projetos de lançamentos, eventos, etc. Então isso dá uma liberdade muito legal. Porque você já traz um entusiasmo muito legal. Porque muitas vezes a preparação para a festa é melhor que a festa. Sim. A preparação para a viagem é melhor que a viagem. Então eu já sei que em fevereiro eu tenho uma viagem, já sei que em junho eu tenho uma viagem, já sei que em setembro eu tenho uma viagem. E agora eu trabalho até mais empolgado em cima disso. Porque se você não tem esse planejamento prévio, quando vê o ano acabou. É. E aí tu fala, caramba, o que eu fiz com o meu ano? Então, eu acredito que ter esse alvo e ter clareza do que você quer levar para 2026 e o que você quer deixar em 2025. Perfeito. E tu, Lari, o que seria um bom ano, assim? Como atrair um melhor ano da tua vida? Sim, eu vou muito na linha do que o Adamo falou. E eu acho que muitas pessoas não param para perceber realmente o que está pesado na vida. Então, eu acho que fazer uma meditação, fazer uma hipnose, perceber na minha vida quais as áreas realmente que estão pesadas para mim. Porque a gente tem que seguir a empolgação. Só que muita gente não percebe. Então, fazer essa lista, realmente, ela é muito importante. E tudo aquilo que está pesado, que pode ser uma amizade, um emprego, um relacionamento, às vezes está pesado,
O que eu posso fazer para melhorar isso? Se for, por exemplo, financeiro, certo, tive esse financeiro, mas eu quero mais. Como que eu posso dobrar isso daqui? Ou até 10 vezes mais, né? Por que não? Então, ter essa clareza do que quer para esse ano. Só que quando você tem essa clareza e você quer seguir, muita coisa vai ficar para trás. Então, a gente tem que saber soltar também tudo aquilo que está pesado. Mas aí depende realmente do que cada um quer. Como é que eu identifico que eu tô numa frequência baixa para conseguir manifestar alguma coisa? Então, a frequência baixa é quando a gente tem pensamentos negativos, pensamentos sabotadores, medos demais, crenças limitantes. O que que são as crenças limitantes? As crenças limitantes é como se a gente vivesse numa bolha, né? Que tá limitando demais. Eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Tudo isso são crenças que te limitam de seguir adiante, né? E a gente vê dentro de consultório, né, principalmente, muitas crenças limitantes. Vou te dar um exemplo. Vamos lá, um exemplo. Ah, eu adoro exemplo. Se eu tirasse uma nota de R$100 agora aqui do meu bolso e passasse no meu rosto, o que tu sentiria? Iria achar uma estranheza justamente por causa da minha criação, que hoje eu sei que é meio errado falar que o dinheiro é sujo. Mas a gente sabe o contrário disso, né? E aí o dinheiro, ele é uma energia. Uhum. E se tu olha pra ele e tu diz que o dinheiro é sujo, como que ele vai ficar na tua vida? A mente vai pensar nisso sempre, né? Desde criança eu penso que o dinheiro é sujo. E até hoje fica na minha cabeça. E tem muitas mães e pais que falam, né? Lava a mão porque tu mexeu no dinheiro. E o que que fica, o que que instala na mente dessa criança, né? De que o dinheiro é sujo. Agora vamos lá. Se eu olho pra ti e te digo, Ângelo, você é sujo, você vai querer continuar perto de mim? Uhum. Você não vai querer continuar sendo meu amigo. Não vai querer continuar perto de mim. E o dinheiro é a mesma coisa, né? Se a gente sente que ele é sujo, se a gente olha pra ele com esse olhar, tem essa crença, ele não vai ficar na nossa vida, né? Então, é um exemplo de uma crença limitante. Outra crença limitante que tem muitas mulheres que têm. Homem é tudo igual. É o que as solteironas de plantão dizem, né? Verdade. Então, essa é uma crença que faz elas acreditarem que homens são ruins, que homens traem, que homens, né, são infiéis, são desonestos. E não são. Existem homens e homens, assim como existem mulheres e mulheres, né? E isso é uma crença que acaba limitando ela de ela encontrar um bom parceiro. Ou ele encontrar uma boa parceira, né? Então, a crença acaba limitando a gente de fluir e co-criar um bom relacionamento, uma vida próspera, boas amizades, um bom trabalho, boas relações, né? Fora que essas crenças também aumentam o nosso viés de confirmação, né? Se a gente fica falando isso, a gente, além de só encontrar, a gente também vai se relacionar com essas pessoas, né? Com Com esse cara certeza. que trai, esse cara que não gosta da gente, ou vice-versa, sendo a mulher ou não. Com E a mesma coisa certeza. pro dinheiro também. Se tu pudesse escolher a tua melhor vida, a tua melhor versão, a tua melhor paixão, tu não escolheria pra ti? Com certeza, com certeza. Com toda a limitação que tu tem, que a gente tem. Uhum. Então, imagina o que o nosso eu superior, que não tem essa limitação, pode fazer por nós. Então, Bashar deixa muito claro que a gente precisa se alinhar ao nosso eu superior. Para que esse alinhamento ocorra, a gente precisa estar na frequência do entusiasmo e da paixão, que é a linguagem do eu superior. Eu quero entrar nesse assunto. Eu gosto de ti, Clay, que tu já vai fazendo a pergunta e tu já vai respondendo. Porque Aí eu falo demais. vai, pode falar, eu tô adorando, porque assim, tu vai falando, eu já tô com a pergunta já engatinhada na boca, mas aí tu vai lá e já responde, eu adoro isso, eu só tô aqui te admirando, Clay. Muito bom, parabéns mesmo. Mas agora eu quero saber sobre essa questão. O que é esse entusiasmo e o... Eu superior? Não, precisa ter os dois, entusiasmo e... Paixão. Paixão, eu esqueci da paixão. Mas aí eu vou falar na hora de mostrar As técnicas ali? isso, Beleza. do Bashar. Tá, então continua da Vamos onde que para tu outra parou. lei, eu vou para outra Tá, lei. vamos lá. Depois a gente vai falar sobre o entusiasmo e a paixão, que essa é uma parte muito interessante e foi bem reveladora quando eu conheci um pouquinho sobre Bashar. Eu conheci bem pouquinho, tá? Porque eu gosto de vir aqui já ouvindo o meu convidado para aprender. Vai lá, Clive, pode falar. Não, então assim, entender, principalmente você entender que aquilo que você sente com constância a maior parte do tempo cria a sua realidade. Uhum. Então, não é o que você fala
é o que você sente. Não é o que você é por fora, é o que você é por dentro. Então, baixar deixa muito claro assim, ó. Tu não tem que te importar com aquilo que vem. Tem que te importar com aquilo que sai de ti. Entende? Porque se sair coisa boa, não tem como voltar. Porque é um espelho, é um reflexo. Né? É vibracional. Né? É uma linguagem vibracional. Falar nisso, baixar, eles não têm eles têm uma língua remanescente, mas eles se comunicam por telepatia. Né? É tudo muito telepático. Então, por isso que ele fala muito dessa vibração. Eles entendem tudo vibracionalmente, falando, que é muito difícil para nós, né? Mas é aquilo que a gente sente, a gente recebe de volta. Então, por exemplo, se eu falo pro outro assim, o outro me fez alguma coisa ruim, e eu digo, eu quero que ele se lasque, eu quero que ele se dane, eu quero que ele se ferre. Quem vai se lascar, se danar e se ferrar? Sou eu. Sempre. Não adianta, não existe. As pessoas têm que entender que quando tu olha pra ti e te percebe como a pessoa mais importante desse mundo, pra ti mesmo, pro teu campo, tu não vai fazer nada de ruim pro outro, porque tu sabe que volta pra ti. Se tu entende que tu é vibração, tu só vai querer emanar frequências de amor, de carinho, de gratidão. Jamais vai entrar numa frequência de raiva, de ódio. Não entra nessa frequência. E pessoas dessa frequência não se alinham contigo. Então, ele fala assim, ó, quando tu começa a mudar a tua frequência, quando tu começa a entender que aquilo que tu emana volta pra ti, e tu começa a modificar aquilo que tu emana, as frequências que vão chegar, correspondentes à tua vibração, vão ser de mais alegria, de mais amor, porque tu vai entrar em sincronicidades com frequências desse tipo. Então, vai chegar pessoas diferentes, situações diferentes, que te tragam mais coisas boas, em vez de ficar naquela mesma situação ruim. E Bashar fala também que, eu vou lembrando e vou falando aqui, né? Uhum. Que a nossa realidade, ela acontece, na verdade, existem bilhões de realidades acontecendo por segundo. Bilhões de realidades. Como se fosse aqueles frames, não sei, aqueles cartunistas lá, que tem vários desenhinhos, e daí quando tu puxa aqui assim as folhas, Sim. e dá a sensação de movimento. É tipo olhar. Você lembra daquelas fotos que a gente tirava num rolinho de fotografia? Tudo aquilo ali são frames, né? São frames. Por exemplo, esse vídeo que vocês estão assistindo, cada segundinho, milissegundinhos do vídeo são fotos. São basicamente isso. Então, a nossa realidade seriam várias fotos assim. Isso, Basicamente isso, né? várias realidades Isso. acontecendo a cada segundo. Isso. Aí ele pergunta, como é que eu posso acessar uma realidade paralela? Tá acessando agora, agora, e agora, e agora. Então, cada segundo é uma realidade que tu tá acessando. Qual a realidade que tu quer acessar? Qual é a melhor realidade que tu quer acessar? Né? Então, ele fala... tem um documentário, vários, aliás, vídeos, não é documentários, vídeos do Dr. Jean-Pierre Mallet, que ele fala sobre o duplo quântico, né? E ele fala sobre realidades paralelas também. Então, tem livros que falam sobre realidades paralelas e que falam sobre o duplo quântico. E o duplo quântico nada mais é do que tu e o teu superior, né? Em conexão. Tem que ter essa conexão, esse alinhamento para que tu viva a tua realidade da melhor forma. Qual a realidade tu quer acessar? Tu só acessa a realidade que tu tá vibrando. Então, entendendo isso, tu pode ganhar o jogo, sabe? Uhum. Como que eu vou acessar uma realidade diferente? Mudando a forma que tu tá sentindo. Daí a gente depois fala como é que a gente muda essa forma. Tá, legal. Tá. Então, deixa eu ver. O outro é a terceira ou a quarta lei? Eu acho que é a quarta, A gente né? tá na quarta agora. Quarta lei. Isso. Quarta lei, que é tudo acontece no agora? Tudo acontece no agora. Tá. Que ele fala que o tempo não corre, é a gente que corre no tempo, né? É que eu tô com uma colinha aqui, né? Não dá pra perceber. Não, É tudo muita bem. coisa, então eu preciso dar uma olhada aqui de vez em quando. Não, e eu prefiro que tu veja mesmo pra gente não se perder, porque é muita informação. É muita coisa, é muita coisa. E eu tô adorando, pode Dá ir. um nó na cabeça da gente. Dá, mas é legal. Então ele fala assim, ó, que o tempo não corre, a gente corre nele. Para baixar, não existe um passado indo embora e nem um futuro chegando. Tudo acontece nesse estado, no agora, né? Tem um livro do Eckhart Tolle, Poder do Agora, não sei se tu já leu, que é muito interessante também. E Eckhart Tolle, daí ele dá uma técnica pra gente se manter no agora, que eu vou passar.
também Uhum. depois. Tá. Então, assim, ó, toda percepção de antes e depois acontece a partir desse único lugar, que é o agora. Só existe esse estado presente. Então, a gente não vai para um futuro, a gente acessa o futuro que já existe. A gente não viveu no passado, a gente continua vivendo nesse passado. Então, aí ele muda um pouco a noção de vidas passadas, né? Ele não desacredita nada disso, mas ele muda um pouquinho essa concepção. Então, aí a pessoa diz, nossa, mas eu fiz uma regressão e eu era uma rainha lá do Egito, na época eu não sei de lá. Não, Uhum. tu ainda continua sendo. Tu ainda continua sendo. Porque tudo ainda está acontecendo. Então, todas as vidas que tu acha que já passou, tu tá vivendo ainda. E todo o futuro que tu acha que ainda não chegou, já existe. Então, qual futuro tu quer acessar? Ele sempre fala disso e vai falar muitas vezes em relação a isso, né? Basicamente, o ensino dele, o ensinamento que ele traz é como acessar a tua melhor versão. Uhum. Tá? E ele diz que tudo está em superposição. Todas as realidades estão em superposição. Então, existe, por exemplo, um teu eu casado, um eu futuro, no futuro, um teu eu solteiro, teu eu pobre, teu eu rico, teu eu feliz, infeliz. Aí diz qual desses tu quer acessar? Porque eles já existem. Por isso que daí ele fala que ele muda um pouco o termo de lei de atração para a lei do acesso. Porque ele fala assim, ó, se eu sou esse campo, eu não tenho como atrair mais de mim mesmo, mas eu posso acessar. Aí ele dá o exemplo da TV, por exemplo. Tu tá na frente de uma televisão. Tem vários canais, né? Então, vamos supor que tenha 40 canais. Quando tu quer acessar, tu quer assistir o canal 20, tu não precisa atrair o canal 20, tu vai acessar o canal 20. Tu quer o 30, tu vai acessar o 30. Quando tu acessa o 30, os outros não existem mais ou eles continuam existindo? Continuam lá. Exatamente isso que ele diz que é a nossa realidade. Tanto os abaixo de 30 quanto os acima de 30. Todos eles continuam existindo. A gente só acessa, né? E essa comparação com a TV eu acho muito interessante. Uhum. Porque daí o Amit Goswami também diz: você é o canal, você é a TV ou você é o sinal? Porque se você é a TV quebrou, foi embora. Agora, se você é o sinal, você vive constantemente. A nossa consciência é o sinal, né? E a TV é o nosso corpo físico. Sim. Ô, Clái, eu posso trazer. É porque assim, ó, quando a gente tá conversando sobre esse assunto, vai ter algumas pessoas que talvez fiquem um pouco perdidas. E aí eu quero trazer um pouco mais para a realidade e trazer exemplos, e daqui a pouco a gente vai para a prática, como tu falou. Então, essa questão de a sua realidade já existe, tu só precisa acessar ela, porque ela já existe, a gente tá falando o quê? Quando a gente quer vir a ser alguém, tornar-se alguém. Por exemplo, eu quero ter uma família, com 2 filhos e uma casa. Essa é uma realidade que você quer acessar, que você gostaria de ser. Essa realidade já existe. Agora, o que você precisa fazer para acessar essa realidade? Eu tô parafraseando tudo que tu falou de uma forma um pouco mais enxuta, para que a gente consiga caminhar no sentido em que todo mundo possa entender, tá, pessoal? Então é basicamente isso. E aí depois a gente vai para as práticas. Pô, se essa realidade já existe, como é que eu, uma pessoa que nem sabia dessas coisas sobre baixar, posso entrar nessa nova realidade que eu quero buscar para minha vida? E outra coisa, será que às vezes eu não posso acabar caindo para a parte negativa em algum momento? Aí a gente pode conversar sobre isso depois. Mas enfim, como lidar com resultados que não se manifestam? O problema é a gente? Eu digo assim, que pra gente manifestar alguma coisa, a gente precisa desconstruir muita coisa. É uma experiência própria minha. Porque às vezes não adianta tu tá ali fazendo afirmações, se lá no fundo tu tá duvidando. Não adianta. Às vezes tu precisa, assim, desconstruir crenças, desconstruir padrões familiares, que foi tudo processos que eu passei. Então, às vezes a manifestação vem mais lenta. Só que quando tu começa a descascar a cebola, que eu costumo dizer que tudo são camadas, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então, eu digo assim, não desiste, mas olha pro que tá além daquilo que a gente pode ver, né? Às vezes tá faltando movimento, às vezes é uma crença de não merecimento que você tem, às vezes é um padrão familiar,
Por exemplo, eu descobri na minha família que tinha um padrão familiar que a gente não podia ter tudo. Então, se eu estava bem no trabalho, na família desandava. Se a família estava bem, o trabalho desandava. Então, muitas pessoas têm esse tipo de crença e eu percebi que eu estava inconscientemente agindo da mesma forma. Então, assim, é um processo que não é só pensar positivo, não é só ficar ali fazendo afirmações. Tu precisa realmente desconstruir muitas coisas, mudar hábitos, mudar padrões. Às vezes, tu fazer afirmação e tu não acreditar, não adianta. Eu era uma. Às vezes, eu ficava ali, né, eu tenho muito dinheiro. E na mente eu ficava assim, nada a ver. Eu não tenho, né? Que lógica é essa? E aí, eu comecei a reformular essas frases. Em vez de dizer que eu tinha, eu dizia assim, eu estou em processo de ter mais dinheiro. E daí, Boa. isso já é mais convincente. Sim. Porque tu sabe que tu tá no processo, por exemplo, né? Então, foram pequenos ajustes. Eu tinha muita crença de não merecimento, por exemplo, que eu não via. Então, quando eu trabalhava fora, né, na CLT ainda, às vezes o meu chefe me dava aumento, eu achava que eu não merecia. Eu estava pagando muito porque eu estava fazendo, só pra te ter uma noção. Nossa, eu E jamais iria pensar isso. Mas eu pensava. É? Eu não percebia na época, depois que eu Caramba. fui me aprofundando, eu fui entendendo que realmente eu tinha crenças de não merecimento. E isso veio da onde? Da tua infância, essa crença de não merecimento? Que às vezes na rotina do dia a dia, né, eu percebi em algumas sessões, assim, que era um padrão familiar também, que as mulheres da família costumavam se anular bastante. Então, não se sentir merecedoras. E eu vinha nessa mesma vibe delas também. Então, assim, até a gente com a gente mesmo, sabe? Eu era daquela que acordava, em vez de ir lá, né, jogava o cabelo pra cima, botava uma piranha e sabe, não botava um brinquinho, mas quando eu ia sair, daí eu me arrumava. Mas eu comecei a entender que eu tenho que fazer isso pra mim, né? Então, eu comecei a mudar posturas, assim. Nas minhas terapias vinham muito isso. Olha, né, faz tu por ti primeiro. Como é que tu vai receber se nem tu faz por ti? Como é que os outros vão te valorizar se nem tu te valoriza? Então, eu levei muita puxada de orelha. Foi um processo, assim, de 3, 4 anos, né? Toda a vida que eu melhorava uma coisa, eu descobria outra. Era assim. Não, Mas eu cocriava com mais dificuldade, né? Sempre consegui cocriar. Eu cocriei empregos. Eu passava na frente, olhava para aquela empresa e dizia assim, eu quero muito trabalhar aqui. Nem sabia do que era a empresa, consegui. Sabe? Levou mais tempo, mas consegui. E depois que eu comecei a entender algumas coisas, né? As cocriações, elas estão muito mais rápidas. Como assim? E maiores. Como assim? Coisas que eu levava, às vezes, 1 ano, 6 meses, leva 2, 1. Por que teve essa facilidade? Pelo teu processo? O que aconteceu? Eu digo que é por causa do processo. É. Porque, assim, antes eu fazia as coisas, mas eu fazia duvidando também, né? Como eu falei, eu vou ter muito dinheiro. Aí eu pensava assim, como, né? Tipo, não tem lógica, da onde que vai ter? Já duvidando. E aí, quando eu comecei a reformular, eu tô em processo de... Parece que as coisas foram ficando mais fáceis. E ia surgindo, às vezes... Falando de dinheiro aqui, né? Mas tem outras coisas. Ia surgindo, às vezes, dinheiro de lugares que eu não esperava, sabe? Ganhar dinheiro, presentes. Porque, às vezes, o dinheiro, aquilo que eu quero, não vem em formato de dinheiro, mas vem em formato de presente. Então, a gente começa a se abrir para novas possibilidades também. Mas eu costumo dizer que foi essa desconstrução de muitas coisas também. Que daí tu começa a observar e tu vai mudando a tua postura. Porque muitas coisas são mudança de hábito também. Então, não adianta eu fazer... Se eu ficar sempre no mesmo hábito, eu vou ter o mesmo resultado, né? Então, se eu fizer diferente, automaticamente as coisas vão mudando também. Quais são os passo a passo? O que é uma lei da atração de fato? E como é que a gente pode usar ela no nosso dia a dia? Posso trazer uma simbologia, às vezes, para quem é um pouco leigo entender um pouquinho melhor? Ah, claro, melhor ainda. Né? Eu gosto muito de usar essas comparações que às vezes fica mais fácil para quem tá chegando agora entender. Eu fiz um vídeo lá pro nosso Instagram que trouxe bastante insight para as pessoas, que eu digo assim, a lei da atração é igual a gente colocar um destino no nosso GPS. Vai sentar ali e vai colocar, eu quero ir para tal lugar. O universo daí vai calcular a rota, né? Ele vai te mostrar ali por onde que tu deve ir. Só que enquanto tu não ligar o carro, né? Não entrar em movimento, não agir, vai ficar ali parado. O universo tá ali aguardando que tu faça esse movimento. E aí, no meio do caminho, às vezes tem trânsito, né? Às vezes tem desvios, o GPS recalcula a rota, mas o importante é a gente não parar, a gente não desistir até chegar no destino final que a gente colocou. Então, eu digo muito assim, muita gente acha que a lei da atração é só pensar, ficar ali visualizando, mas precisa de um movimento. Então, pode ser que não dê certo hoje, porque você está colhendo o que tu desejou ontem, né? Mas assim, não desiste, continua pensando que o caminho ele vai surgindo. Pode ter uns pequenos desvios,
mais a gente vai chegar onde a gente deseja lá no final, né? Sim. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo que fica mais fácil da gente entender, porque precisa de movimento. Então, a gente precisa agir, né? O que tu acredita fielmente que fez a lei da atração funcionar pra ti? Foi tu colocar detalhes? Por exemplo, eu já fiz isso com minha esposa. Detalhes da casa que a gente quer. A gente quer uma casa, não quer ficar em apartamento. A gente quer uma casa bonita, uma casa arejada. Ela falou muito sobre isso, que tem que ventar na casa. Uma casa onde que pegue o pôr do sol, tenha algumas plantas, árvores frutíferas. Então a gente detalhou bastante. Mas aí veio uma convidada aqui e falou, poxa, não detalha porque assim tu vai estar fazendo com que o universo não possa te dar outras coisas, outras oportunidades. O que tu acha disso? Será que a gente tem que detalhar a lei da atração ou deixar ela fluir? No meu entendimento, né, pela minha experiência, cada pessoa tem uma bagagem, carrega as suas, né? Mas pra mim o que funciona é detalhar o que eu quero. Por exemplo, eu não detalho a forma que vai chegar até mim, mas eu detalho o que eu quero. Por exemplo, assim, eu quero dar um exemplo da casa, né? Eu quero uma casa que seja arejada, como tu falou, que pegue o pôr do sol, tal, na região X, que eu gostaria de morar nessa região. Só que eu não especifico, por exemplo, assim, eu vou ter que ganhar dinheiro para comprar essa casa, eu vou ter que, sabe? Eu deixo livre a forma que vai vir até mim. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Um tempo atrás, eu gosto de viajar, uma viagem grande, pelo menos uma vez por ano, para algum lugar assim que, né, que eu não conheço e tal. Aí tinha um ano que a gente tava investindo muito e o meu marido falou assim, esse ano vamos ficar por aqui mesmo, não vamos, né, ficar uma semana fora e tal. Daí a hora que ele falou aquilo ali, e eu pensei assim, não, a gente vai. Eu vou fazer uma viagem que eu nunca fiz. E mentalmente, não falei pra ele, né? Aí a gente vai fazer a viagem que eu nunca, uma coisa que eu nunca fiz, uma experiência que eu nunca tive, e a gente vai viajar no final do ano. Eu tava convicta que ia viajar. E aí eu comecei a especificar, né? Tipo, na época eu queria fazer um cruzeiro. Daí eu comecei a pensar, vou fazer um cruzeiro e tal, não sei o quê. Deu 2 meses depois, entrou um dinheiro inesperado e a gente conseguiu fazer o cruzeiro. Então, tipo assim, eu especifiquei, eu comprava roupa, eu já dizia que era pro cruzeiro, aí eu deixava lá no cantinho. Aí, tipo, eu comprei um brinco, não sei o que, esse aqui eu vou usar lá no cruzeiro. Eu ficava fazendo isso. E foi muito rápido, assim, porque até então a gente estava investindo, né? Não tinha recurso para uma viagem aquele ano, uma coisinha menor. E aconteceu tudo assim, tão leve, tão rápido, que quando entrou, primeira coisa, vamos viajar. E aí a gente foi pro cruzeiro. E foi uma coisa, assim, que eu tinha certeza que a gente ia acontecer. Eu só não acho legal, às vezes, definir a forma. Não, precisa vir daqui, precisa vir dali, precisa vir até, né, tal mês, não sei o quê. Porque às vezes tu pode ganhar uma casa, né? Também. Sim, meu irmão ganhou um HB20, eu fiquei de cara. Até às vezes, não digo até ganhar prêmios, às vezes uma herança, alguma coisa, Sim. pode surgir de várias formas, né? E o problema é que a gente limita muito. A gente quer controlar, né? Não, só vai vir se eu ganhar daqui, né? Eu preciso ganhar mais dinheiro para ter um carro. O teu irmão ganhou um carro. Ele não precisou ter mais dinheiro para comprar um carro, por exemplo. Então, esse é o problema. A gente duvida, a gente quer controlar, acha que só vai vir daquele jeito e às vezes pode vir de qualquer outro lado. Quais seriam as técnicas que tu usa para a lei da atração? Tu tinha falado lá algumas, só que eu queria que tu falasse para essas novas pessoas que estão nos assistindo, quais são os tipos de técnicas. Eu sei que tem um Ho'oponopono, que é bem legal, bem interessante, que eu ainda não consegui trazer alguém para falar sobre Ho'oponopono, só um episódio sobre isso. Mas quais são as técnicas que tu usa para que tu consiga atrair mais dinheiro na tua vida? Então, eu vou ensinar uma técnica primeiro que eu ensino dentro de consultório para os meus clientes, né? Que é a técnica do elástico. Como é que seria isso aí? Sabe aqueles elásticos de dinheiro? Sim. Você vai colocar um elástico no teu pulso Uhum. e toda vez que você pensar negativo, você puxa o elástico. Tomar cuidado aqui com as veias, sim, né? Sim. Mas para dar um beliscãozinho aqui em cima. Então, pensou negativo, puxa o elástico. Pensou negativo, puxa o elástico. Na primeira semana, tu vai sentir que tu vai puxar o elástico de 5 em 5 minutos. Aí que a gente identifica que tem muito pensamento negativo, né? E como que essa técnica, ela funciona, né? O nosso cérebro tá acostumado a pensar negativo, né? O de algumas pessoas. E a partir do momento que você começa a puxar o elástico quando você pensa negativo, o teu cérebro vai entendendo que pensar negativo não é tão bom assim, porque tá te gerando uma dor. Isso. E o ser humano não gosta de sentir dor.
Então, é como se você estivesse apanhando quando pensa negativo. E você está ensinando a tua mente inconsciente que pensar negativo dói. E automaticamente, com o passar do tempo, o teu cérebro vai entendendo, né? Que não é bom pensar negativo e ele vai passando a diminuir esses pensamentos negativos. Então, essa técnica do elástico é uma técnica muito legal e que funciona demais, né? Para esse tipo de pensamento ruim. E temos muitas outras técnicas aí de lei da atração, né? Como quadro de visualização, quadro dos sonhos, é uma técnica que eu uso diariamente também. Como que é feita, né? Você pode ter um cartaz e colar várias fotos, imagens do que você quer cocriar no decorrer do ano. Isso é muito legal fazer no último ou no primeiro dia do ano, né? No último dia do ano para o próximo ano, ou no primeiro dia do ano para o ano inteiro, né? Então, todo ano eu faço um quadro novo. E esse quadro, eu coloco tudo que eu quero manifestar no decorrer do ano e sempre acontece. Por que que acontece? Porque eu olho para aquele quadro todos os dias e aquilo me inspira a correr atrás dos meus objetivos. Não é que tu tá olhando e tu vai atrair só por tá olhando. Não, tu tem que fazer acontecer, né? Então, aquilo serve como inspiração, mas a gente tem que ir para a ação, né? Para aquilo acontecer. Então, o quadro de visualização é muito legal. Eu não faço no cartaz, eu faço ali no Canva, que é um aplicativo, bom. né? Que dá de fazer várias artes, colagem e tudo mais. Então, eu vou ali, faço uma montagem e coloco na minha tela na minha tela do iPad ali, né? Que eu abro todos os dias para abrir o sistema da clínica, dos atendimentos e tudo mais. Então, todos os dias eu tô olhando ali pro que eu quero manifestar, né? Inclusive, tem só 2 imagens do meu quadro de visualizações que eu ainda não conquistei, mas que vou conquistar. Caramba, que legal. Que legal. Tá, e tu faz isso Todo ano eu todo faço. ano? Todo ano e funciona, tá? Funciona. Tu pode colocar um desejo mínimo que vai funcionar. Eu coloco tudo que eu quero manifestar e manifesta. Mas assim... É uma fórmula de 5 passos para que tu possa usar como mecanismo na tua realidade física. Para te poder viver em alinhamento com o teu eu superior e acessar uma realidade cada vez mais positiva, criar uma realidade cada vez mais constante, no sentido de se libertar das crenças que nós temos. Porque a gente só não acessa uma melhor realidade por conta das crenças que a gente tem. Segundo Bashar. Tudo que eu tô falando aqui é segundo Bashar. Tudo bem. Né? Mas, então, ele fala assim, ó, o guia para estruturar a vida. São 5 pontos. Aí ele assim, ó, no aqui e agora, de manhã, quando tu acorda, né? Então, escolha 3 coisas. Não, pense nas coisas que você tem que fazer no dia, por exemplo. Vamos supor que eu vou tomar café, eu vou tomar banho, eu vou escutar uma música, vou meditar, eu vou andar, vou levar as crianças pro colégio, vou trabalhar, vou assistir um filme, não importa. Escolha dentre essas possibilidades que você tem, da forma mais ética possível, né? Escolha dentre essas, pelo menos 3. Ou então escolha uma só, pode ser coisinha simples, ele fala. Vamos supor que seja meditar, né? Então tá, vou meditar. Aí ele fala o seguinte, se for o que tu mais gosta dentre todas, use o teu maior entusiasmo enquanto tu estiver meditando. Fique naquele entusiasmo. Faça o melhor possível dentro daquilo. Então, o que é fazer o melhor possível? Eu vou me entregar nessa meditação, eu vou sentir o que o meu corpo sente, eu vou me perceber, eu vou ficar ali até eu não poder mais. É isso que ele diz. Quando isso acontecer, você passa para outra, né? Não significa que tu tem que fazer isso durante o dia inteiro, mas entender que tu pode escolher estados que vão te dar entusiasmo e paixão. Porque em algum momento tu tem entusiasmo e paixão para fazer alguma coisa. Pode ser caminhar, né? Mas entra no entusiasmo para caminhar e fica naquele entusiasmo o máximo de tempo possível. Aí ele diz, só que depois disso, entra nesse entusiasmo, faz o que tu tem que fazer, sem expectativa. Sem criar expectativa. Não é sem criar,
é sem insistir na expectativa. Criar tu pode. Mas quando tu insiste na expectativa, tu interrompe o fluxo, né? Então, por exemplo, vamos supor que... E quem deu esse exemplo foi o Edu Infinitando. Tem um canal, Edu Tá. Infinitando, que é muito Sim, legal. sim, conheço. Né? Aham. E ele ali, ele mostra como ele eliminar crenças, né? Fazer como uma varredura das crenças limitantes para que a gente possa acessar e se alinhar com o nosso eu superior. Uhum. Então, aí ele fala, entra nesse teu entusiasmo sem criar uma expectativa, sem insistir na expectativa, desculpa. Criar expectativa você pode. Então, eu vou meditar e na minha expectativa que eu tô criando, eu vou conseguir me conectar e ter uma paz muito grande, a meditação vai ser top. Aí eu vou ali, medito, e na primeira oportunidade eu já desvio um pensamento, já não dá certo. Aí ele diz, tudo bem. Não fica insistindo nessa expectativa de que tem que ser do jeito que tu quer. Só aceita o jeito que é, da forma mais positiva possível. Se não conseguiu ser do jeito que tu imaginou que fosse, é porque o teu caminho era outro. Então, faz isso sem criar expectativa. Se for alguma coisa diferente daquilo que tu quer, leva pro positivo. Porque às vezes, por exemplo, eu tô andando no trânsito. E eu acho que eu vou viajar quilômetros com vento no cabelo e tudo mais, de repente o pneu fura. Ele diz, olha isso por um lado positivo. Pode ser, porque quando tu tá no teu entusiasmo e na tua expectativa, tu tá alinhada com o teu eu superior. O teu eu superior, ele sabe exatamente o que é melhor para ti, o que tu precisa para viver. Então, vamos supor que ali na frente, tu fosse te deparar com um acidente. O teu eu superior vai fazer alguma coisa para impedir isso. Só que quando tu entra no estado de negação e dizer por que isso aconteceu comigo, tu te desalinha de novo com o teu eu superior. Então, é olhar para as coisas que acontecem na tua vida da forma mais positiva que tu pode, mesmo sendo negativo. Uhum. Porque até a luz, as trevas, né, são travestidas de luz muitas vezes para te mostrar alguma coisa. Então, algo muito negativo pode acontecer para ti, mas para te mostrar ali na frente algo positivo. Sempre. Porque ele diz que esse universo, ele é totalmente positivo. Ele sempre quer nos trazer o melhor caminho, do melhor jeito, da melhor forma, mais abundante possível. E daí são várias outras pessoas que falam sobre isso também, né? Os Abraham também dizem isso. Que eles não entendem como é que a gente não consegue acessar algo que tá ali, assim. Eles falam bancos multidimensionais que estão trazendo, sabe? A todo momento coisas e a gente não acessa. Não acessa por conta da frequência. Então, o baixar dá esses passos. Primeiro, lembra, escolha algo que tu gosta durante o dia. Vamos supor que você tomou um cafezinho. Te dedica a tomar aquele cafezinho, te saboreia naquele cafezinho. Faz o máximo que tu pode naquele cafezinho, porque quando tu entra nesse estado de entusiasmo, tu tá te alinhando com o teu eu superior. Aí depois faz isso com a maior capacidade, com a maior habilidade que tu pode fazer. Ou seja, vou me deliciar, vou ficar aqui, vou sentir o gosto. Tô dando exemplo do cafezinho, né? Pode ser qualquer outra coisa, tá? Depois disso, age na empolgação, não insiste na expectativa. Porque a insistência, ela acontece quando a gente julga que as coisas deveriam ser como a gente quer. Mas olha só, existe na nossa mente um mecanismo de defesa que sempre vai levar a gente para aquele caminho que nós pensamos que é mais benéfico e sempre vai afastar do caminho que a gente acha que é menos benéfico, certo? Uhum. Só que esse afastar e chegar no caminho benéfico pode ser crença. Então, talvez aquilo que eu acho que é mais benéfico para mim, eu acho por conta de uma crença. Eu não vou lá porque eu acredito que pode dar errado. É uma crença. Quem é que te disse isso? Como é que tu sabe disso? Então, por isso que ele fala, não insiste na expectativa, achando que só é certo aquilo que tu determinou para ti. Porque talvez aquilo não seja o certo. E daí, quando tu tá insistindo, tu tá interrompendo o fluxo para te chegar no caminho de maior liberdade, maior fluxo, maior alegria. O que é a lei da atração de fato?
é energia e principalmente como é que atraímos as coisas que a gente gostaria de atrair. A gente entende que tudo já existe, né? Basta que a gente sintonize aquela frequência, aquela ideia. Então tudo já está disponível. O universo, a natureza, ela é abundante. A gente que muitas vezes acaba se limitando. Então, o que é a lei da atração? É eu co-criar, eu gosto de usar esse termo, a minha realidade, aquilo que eu desejo para minha vida. E na própria Bíblia, própria Bíblia já fala, né? Vós sois deuses. Então, a gente tem esse poder de sintonizar aquilo que a gente deseja. Então, é eu buscar aquilo que eu almejo, entendendo que eu posso criar a minha realidade, co-criar a minha realidade e acessar aquilo que eu desejo. Só que existem várias limitações aqui que a gente vive num plano 3D que acabam muitas vezes impactando. Então, o nosso sistema de crenças, o próprio sistema familiar. Então, vai gerando, às vezes, uma autossabotagem. O dia a dia que a gente oscila bastante, porque nós somos humanos. Então, às vezes, eu quero uma casa grande, por exemplo, mas eu reclamo de limpar a minha que é pequena. Então, existem coisas que se contradizem ali e acabam, muitas vezes, impactando no resultado da lei da atração. Tem muita gente que chega pra mim e diz assim, nossa, eu tô fazendo tudo certinho, eu tô escrevendo, eu tô pensando, eu tô sentindo. Tá, e não tá dando. Mas o que tá acontecendo? Tu tá agindo? Como é que é a tua postura no dia a dia? Aquilo que tu quer, tu age de acordo com o que tu quer? Ou tu tem crenças contrárias para aquilo acontecer? Então, é uma forma que a gente tem de observar, assim, se policiar. Porque a gente consegue, mas depende da gente também, né? Sim. E nesse caso entra muito a lei do merecimento. O que Boa. nós pegamos muito, muito, muito lá nos clientes que a gente atende é a questão com merecimento. Isso é embutido na nossa mente desde a infância, através das crenças. Você não pode, não faz isso, não vai dar certo. Então, a gente vai sendo podado ao longo da vida. Isso vem lá da primeira infância mesmo, da nossa base, da nossa família. E isso vai nos limitando durante a vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, que têm medo do poder. É isso, tem pessoas que têm medo do poder. Por exemplo, se eu tiver poder, eu vou ser corrupto. Ou se eu tiver poder, eu vou me sentir maior do que as outras pessoas. Isso às vezes é uma crença também que vem lá da família. Ter poder é ruim. As pessoas que são poderosas, né? Então, é um dos maiores medos do ser humano é ter poder. Então, são crenças que vão sendo colocadas na nossa cabeça e que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente conversa com o cliente lá no nosso atendimento, nós vamos identificando isso. A gente vai esmiuçando, retirando as camadas da cebola e entendendo várias situações e vários contextos que estão bloqueando a pessoa no processo dela da lei da atração. Então, muitas vezes a gente quer muito as coisas, mas existem programas secundários rodando ali que geram um tipo de autossabotagem. É igual o celular ali, né? Às vezes você está acessando uma coisa e tem vários programas ali por Sim. trás que acabam travando. Então, é nesse sentido. Porque a gente faz isso também porque a gente quer pertencer. E aí a gente acaba se moldando e não se permitindo para caber naquela situação. Como se a gente fizesse diferente, então eu vou ser excluído, né? A gente falou bastante sobre lei da atração. Quais são os hábitos, métodos que vocês usam da lei da atração para ter um ano interessante, um ano que vocês vão atrair aquilo que vocês desejam? Show. A lei da atração funciona da seguinte forma: nós precisamos de duas coisas: intenções claras e emoções elevadas. Intenções claras significa saber aquilo que você quer. A maior parte das pessoas, elas não têm aquilo que elas querem porque elas não sabem aquilo que elas querem, elas não intencionam. Então elas simplesmente dizem, eu quero um ano melhor. E o que isso significa? Ganhar R$100 a mais por mês? É melhor, não é? Já é melhor? Não, não é isso. Então é o que exatamente? Mas qual que é o problema? Elas ficam muito preocupadas com o como. E a maior parte das pessoas, elas vivem a vida com espelho retrovisor. Então elas ficam aqui olhando pro passado. Cara, se eu ganhava 5 mil, se eu ganho 5 mil há 13 anos, isso, meu background, né, os últimos 5 anos são assim, como é que eu vou ganhar 50 mil? Não precisa se preocupar com o como. Apenas saiba o que. É assim que funciona a lei da atração. Existe uma parte do nosso cérebro chamada sistema ativador reticular. E o sistema ativador reticular, ele funciona como uma espécie de filtro da realidade. Ou seja, eu não estou captando tudo que está nesse ambiente aqui. Eu estou captando aquilo que o meu cérebro escolhe focar, com base naquilo que é importante para mim. Então, se você, telespectador, que está nos assistindo agora, escolher agora, por exemplo, Porsche, uma BMW, um Audi azul, como eu selecionei há pouco tempo atrás, eu queria um carro azul com teto solar. E não era azul normal. Não era azul metálico, eu queria aquele azul Bic, da cor da caneta Bic. E, cara, eu não sabia o carro que era, mas todo dia eu mentalizava. E aí, como é que funciona? Você tira ali 10 minutos por dia para mentalizar você dirigindo o carro.
Você sente as emoções. Lembra que eu falei? Intenções claras, emoções elevadas. O cérebro não sabe diferenciar aquilo que é real do que aquilo que você está imaginando. E aí, quando você imagina todos os dias, aquilo vai se tornando real para o seu corpo. O seu corpo começa a vibrar como se aquilo fosse real. E aí você sente o vento batendo no seu rosto, sente o toque do volante e começa a agradecer como se você já tivesse o carro. Abre os seus olhos e vai viver a sua vida e dar o melhor naquilo que você se propõe a fazer. No seu trabalho, vai se divertir. Porque dinheiro segue alegria. Alegria e gratidão são frequências altas de vibração. Onde é que as pessoas erram? Elas pensam, eu quero o carro azul, tá bom, eu sei que eu quero o carro azul. Aí, daqui a pouco ela olha na garagem. Cadê o carro azul? O carro azul não chegou. Ah, não funciona. Aí fica estressada. Aí baixa a frequência. Aí começa a vibrar na ansiedade e na dúvida. Quando você começa a vibrar na ansiedade e na dúvida, você começa a duvidar de você. Quando você duvida de você, você para de fazer as coisas. Ou faz mais ou menos. E aí você atrapalha a manifestação. Então é uma pegadinha da vida. Você tem que querer, tem que desejar profundamente, tem que sentir como se você já tivesse. E tem que soltar! Soltar! Solta! Ah, mas e se não acontecer nos próximos 6 meses? Você vai morrer? Vai morrer? Não! Tá tudo bem! Entendeu o segredinho? Sim. É soltar, cara. Relaxa. Eu gosto de pensar na lei da atração como criação, né? Porque quando eu penso atração, às vezes eu penso que vai do A até B. E aí, às vezes, a pessoa realmente fica preocupada de como isso vai acontecer, né? Então, eu gosto de tratar a realidade como se fosse uma simulação virtual. Então, cria um pixels, assim, a gente cria as coisas. Gosto de trazer a parte da espiritualidade também. Então, eu falo que o Criador fala comigo o tempo todo. Então, eu também informo, né, o que eu quero ali, mentalizando, falando com o Criador por telepatia. E aí, ele me dá ideias de como fazer isso. E aí, eu tenho que entrar em ação também, né? E focar naquilo que eu quero. Trazer um pouquinho da ambição. Porque se eu estou nesse corpo aqui para me divertir, e se eu acho divertido dirigir um Porsche, é divertido. Então, eu quero viver essa experiência. Então, tem que juntar tudo assim. Mas eu gosto muito de pensar na lei da atração como criação. E que tudo é uma simulação virtual mesmo. Pode criar o que quiser. Ah, sim, com certeza. Essa ideia de criar a nossa própria realidade, como a gente está Sim. falando ali no almoço, é muito fundamental, mas algumas pessoas, elas têm que aprender a visualizar. E uma técnica que eu uso bastante é antes de dormir e depois de acordar, que é me visualizar, como o Adamo falou, só que em primeira pessoa. A maioria das pessoas acaba, eu não estou na cabeça da maioria das pessoas, mas o que me contam, e eu vejo no relato na internet, é que elas não conseguem se imaginar em primeira pessoa. Pra quem não sabe, primeira pessoa é isso daqui, ó. A gente tá aqui. Terceira pessoa é uma câmera atrás da gente, ok? Perfeito? Então, se imagina na primeira pessoa. E principalmente, sente como se fosse verdadeiro. O sentimento é algo que o cérebro não vai conseguir identificar. Tá, peraí, isso daqui é verdade? Tá, então eu tô sentindo, então é verdade. Então eu vou começar a trazer coisas, eu vou deixar o teu foco atraído somente para aquilo que ele quer atrair. É que nem a gente querer comprar um carro. Eu sempre dou esse exemplo. Quero um HB20. Cara, eu só vou ver a HB20 na minha frente. É o teu cérebro indicando, ó, é por esse caminho que tu tem que ir. Então todo dia, pensa em primeira pessoa e não é somente, pensar. Não, é o tato, que nem tu falou. É o sentimento, é o cheiro. Cara, é doideira, mas dá de sentir cheiro enquanto tá pensando. Só que aí tem que ir muito mais além. É treinar, é um cérebro, galera. É um cérebro, é um músculo. Tu tem que treinar esse músculo da imaginação. Lei da atração para dinheiro funciona mesmo? Funciona. Tanto que assim, eu fiz na minha vida e tá validado. Então, tudo que eu passo sobre a lei da atração, eu falo, olha, é assim que eu faço na minha vida e tem muito resultado. E assim, ó, todo mundo conhece já a lei da atração, muito provavelmente o pessoal clicou aqui porque já sabem pelo menos um pouco. Mas eu gosto sempre de perguntar assim, como é que a pessoa faz com que a lei da atração funcione? Ela só fica pensando positivo e tudo mais? Porque na minha vida eu sempre pensei, poxa, eu só vou pensar positivo, não vou agir. Até começar a aprender que tem que agir também no momento, né? Porque é a lei da atração, né? O pessoal fala muito sobre isso. Mas pra ti, como é que é o sistema de tu criar algo pra ti, tentar atrair aquilo e ter os resultados de fato? Como é que seria o passo a passo da tua lei da atração? Sim. Eu uso o nome lei da atração porque é o nome que foi difundido, mas eu gosto muito de pensar em lei da criação. Porque quando a gente já pensa em lei da atração, a gente fica pensando, mas tá em A e vai para B. Qual que é o caminho? Quanto tempo vai durar isso daqui? O dinheiro tá na conta de quem para vir para mim?
Então, eu falo lei da atração, até no meu YouTube, mas eu gosto de pensar que é uma lei da criação. Então, você cria do nada. Só que existe essa parte, sim, da ação, né? Então, como que funciona para mim? Eu pensar em algo que eu desejo, né? Qual que é o meu objetivo? A gente tem que ter um objetivo claro. A partir daí, ideias começam a chegar. E a partir dessas ideias, eu coloco em ação. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E a partir do momento que eu coloco aquelas ideias em ação, eu começo a ver o resultado, né, na minha conta. Sim, com certeza. Tu tem um objetivo, aí nesse objetivo tu vai tendo as suas ideias e depois vem a ação e os resultados. Mas assim, o pessoal fala muito sobre essa questão do pensar positivo. Sim. Olha só, somos humanos, né? Em algum Uhum. momento a gente vai pensar negativamente sobre algum conceito da nossa vida ou sobre até o dinheiro. Uhum. Pra ti, essa questão de pensar negativo, ela acontece diariamente? Como é que tu usa isso ao seu favor? Porque Uhum. tem formas de usar a negatividade ao seu favor. Ela não é Uhum. 100% ruim, né? A gente usa ela para vários fatores da nossa vida. Mas como é que tu usa essa questão de, poxa, eu tô com um pensamento negativo sobre aquele meu objetivo. Como é que Sim. tu tira isso da tua cabeça ou como é que tu direciona isso? Então, assim, quando a gente pensa em uma vida abundante e próspera, é algo bom, correto? Então, qual que é a vibração desse sonho, desse objetivo? É bom. Como que eu vou materializar isso? Eu tenho que estar bem. Tem muita gente que erra justamente aqui. Quando eu tiver esse faturamento, eu vou ser feliz. Mas, na verdade, é que a gente tem que ser feliz, e não só o pensamento positivo, mas a gente tem que ser feliz, sentir gratidão, para depois esse dinheiro vir. Quando eu comecei lá em 2018, né, que eu descobri a lei da atração, eu falei assim, vou então estar consciente dos meus pensamentos, porque o pensamento ele vai gerar essa emoção. E é um termômetro. Como você se sente? Se você estiver com a energia baixa, o dinheiro não vai vir. Então esse é o termômetro mesmo, como você se sente, né? E aí eu comecei a ficar consciente dos meus pensamentos. Eu não vou te falar que eu tinha muitos pensamentos negativos, não. Mas eu tinha pensamentos aleatórios, que só causavam caos, sabe, na minha mente, que eu não precisava pensar. E é um pouco cansativo no começo. Por quê? Porque eu tenho que estar consciente o tempo todo do que eu estou pensando. E aí eu até lembro um dia que eu estava secando o cabelo, e aí eu percebi, estive consciente, porque às vezes a gente fica sem prestar atenção, e principalmente no começo, agora eu já estou mais firme, né? Aí eu falei, isso aqui é muito cansativo, meu Deus, eu tenho que ficar prestando atenção, né? Estar consciente o tempo todo do que eu penso e trocando, acho que eu vou desistir. Aí eu tava secando o cabelo, falei, não, Lari, persiste, persiste. E aí eu persisti. Então eu falo muito isso para as pessoas que me procuram. Olha, no começo pode ser até um pouco cansativo, porque realmente vem pensamento negativo. Igual até hoje, né? 7 anos depois que eu descobri a lei da atração, às vezes vem. E aí, eu tenho que estar o quê? Consciente, essa é a diferença. Eu tenho que estar consciente e mandar embora. E trazer a felicidade, porque assim, eu falo que o Criador nos fez e colocou todos os sentimentos dentro da gente. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente pode escolher. Como que eu quero me sentir? Feliz ou não? Né? Então, sentir feliz é o que vai fazer tudo acontecer. Não exatamente só pensar positivo. Mas é que pensar positivo já traz uma sensação boa. Quando você está com uma sensação boa, você vai trazer o seu sonho, porque o seu sonho tem uma sensação boa, não é? Senão fica incongruente. Isso, é mais a questão de sentir antes de realmente ser, né? É. Mas olha só, como manifestar com a lei da atração? Essa é a pergunta. Tá. Pode responder. Tá, já posso começar então? Já pode ir. Tá. A lei da atração é o negócio mais real que existe, só que, na minha visão, né? Não é o que ensina nos livros, não é o que alguém te conta, é algo que tu vai experienciar de uma forma que só tu consegue vivenciar aquilo ali. Só que do que eu vivenciei, o que é a lei da atração pra mim, tá? É a gente desejar o que a gente quer, ter clareza disso, só que entender que a lei da atração é como se fosse um casamento, entendeu? Tu tem que ficar ali no palco, né, ali no altar, esperando o noivo vir. Não, na verdade é o contrário, o casamento é o contrário, na verdade, né? Então, tu espera a outra pessoa vir, tu fica lá esperando, depois tu vem, tu pega na metade e depois tu traz pra casar contigo. Então, a lei da atração, ela é essa dança, sabe? De cada um faz um pouquinho, o sonho se manifesta, aí tu dá alguns passos, o sonho começa a mandar mais uma frequência, tu dá um pouquinho mais de passo e mais uma frequência, tu vem vindo, e quando tu menos esperar, quando já se tornou normal pra ti, tu tá naquilo ali, né? Então, não é sobre, né,
relacionando assim com relacionamentos. Não é sobre tu botar aquilo ali num pedestal, o teu sonho num pedestal, o teu desejo. Mas é tu ir fazendo essa dança, essa conquista, até que um dia você e o seu sonho sejam a mesma coisa, que é o casamento, né? Então, o homem e a mulher se juntarem para ser uma coisa só. Então, eu vejo que é muito isso. Essa dança, essa paciência também, porque uma grande conquista leva tempo. Então, é realmente uma relação da pessoa, né, do sonhador com o seu sonho. Então, a pessoa que está desejando com essa manifestação. É o material com o plano invisível que está fazendo esse download para cá. Então, realmente, eu vejo que a lei da atração é essa dança. Interessante. E para ti, Simone, como é que funciona a lei da atração? Eu sinto que para manifestar, né, com a lei da atração, você tem que primeiro se tornar magnético. Né? Então, como a própria lei fala, né? A lei do quê? Da atração. Você não precisa ir atrás daquilo que você deseja. Você vai atrair. E as coisas vão vir até você de uma forma muito fácil, muito simples. Eu vejo que hoje em dia as pessoas fazem muito esforço para as coisas acontecerem. Então, inclusive o digital até fez isso com as pessoas, né? De que você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, muitas crenças coletivas, blá, blá, blá. E a lei da atração, ela veio para quebrar isso. Inclusive, ela é muito antiga, mas algumas pessoas ainda não entenderam o fundamento da lei da atração, que é atrair para si. Só que para atrair para si, você tem que se tornar magnético através das suas emoções. Limpar as emoções. Tirar a energia densa que está ali atrapalhando para que aquilo chegue até você. E quando as coisas começam a ficar um pouco mais ressonantes com a harmonia do universo, porque você manifesta através da energia da harmonia. Né? Então, quando você entra em harmonia, em ressonância com aquilo que está vibrando, a energia do universo, que é o amor incondicional, que são as coisas, as emoções mais elevadas, você se torna magnético e as coisas vêm até você. Mas olha só, essa que é a armadilha, porque se a pessoa não fizer a parte dela também da ação da dança ali, ela vai achar que a lei da atração vai ficar meditando em casa, ouvindo mantra, e não, agora eu vou ficar magnético aqui, e do nada vai brotar um sonho na tua porta, assim, né? Então, meio que é isso, é esse magnetismo, só que tu confia tanto que vai vir, que tu não vai ficar parado. Exatamente. Porque eu acho que o ficar parado, ao mesmo tempo que ele é um soltar, ele é um confiar, ele também não é, porque, tipo, é como se tu tivesse congelado de medo, entendeu? Então, tu ficar muito parado é um medo de ver aquele sonho acontecendo. Mas quando tu sabe que é real, tu sabe também que... E tu tem aquela ansiedade natural de ir lá e pegar aquilo ali que é teu, né? Então, uma coisa que eu penso muito na lei da atração, assim, né? A gente, assim, que é empresário, tem grandes sonhos e tal. Né? A minha empresa hoje, ela tá num tamanho muito legal, assim, eu tô muito feliz, mas eu consigo visualizar ela 1000 vezes mais. E por mais que eu sei que esse 1000 vai chegar, eu fico ansioso de uma certa forma, mas não é uma fuga, assim, de só vou ser feliz quando eu chegar lá. Na verdade, uma ansiedade porque tu sabe que é teu. Então, é a mesma coisa, assim, a criança ganha a bicicleta de Natal ali. Cara, tu quer andar de bicicleta, sabe? Tu quer pegar aquela bicicleta e andar. Então, tem esse instinto, esse desejo, esse fogo de tu querer ele pegar. Então, eu vejo que é exatamente isso. Esse magnetismo, só que é um magnetismo tão grande que tu sabe que é teu, que tu já tá atraindo, que tu também vai ali e tu vai pegar. Entendeu? Então, esse o paradoxo, né? É o soltar, tu tem que soltar, mas também... tem que agir também. Mas tem que agir, tem que ali pegar o negócio, entendeu? Interessante, ó, eu quero falar sobre essa questão de limpar emoções que a Simone falou, que eu achei bem interessante, mas eu quero voltar no assunto antes que o Cássio falou, em primeiro lugar, que é ter clareza de algo que nunca teve. Por exemplo, como é que eu vou ter clareza de algo que eu nunca tive? Vou exemplificar para o pessoal entender melhor, tá? Ok, nunca tive um carro. Nunca tive um carro legal aí. Eu não manjo muito de carro. Um HB20. Cara, um Rolls Royce. Tá, esse mesmo aí. Frequência alta, gurizada. Eu não faço ideia. Deve ser um grandão, então. Cara, é tipo uns carros que os shake em Dubai usam lá. Tá, Rolls Royce? Rolls Royce, esse mesmo. Então tá, a pessoa nunca teve esse carro. Não sabe nem qual é. Como é que essa pessoa tem clareza de algo que ela nunca conquistou? Aí eu vou dar outro exemplo para depois tu responder. Para mim... Na minha cabeça, eu consigo manifestar aquilo muito mais rápido quando eu já tive. Por exemplo, eu já tive canais aí de vários com 100 mil e um com 1 milhão. Para mim, fica muito mais fácil chegar naquele 100 mil ou naquele 1 milhão, porque eu já estive naquele lugar. Eu já tenho clareza sobre isso. E quando a pessoa não tem clareza sobre o que ela quer, ou seja, ela nunca teve contato, fica mais difícil ou ela vai ter que pernar muito mais para ela conquistar?
O que tu acha? Ela vai ter que mudar o caminho neural, aquela reprogramação mental que nós estávamos conversando antes ali nos bastidores, Sim. né? Ela vai ter que ensinar o cérebro dela, primeiro, o merecimento de que ela merece Boa. aquilo, Uhum. né? Depois ela está disponível para receber aquilo, que ela está disposta. E aí ela vai ter que ir para a ação. Então ela vai ter que fazer pequenas ações diferentes daquilo que ela fazia para chegar naquele outro caminho. Então, por exemplo, se você nunca viu um Rolls Royce e você quer ter você vai ter que parar de ter as outras referências de carro, tira essas sim, referências e agora boa. eu vou focar na referência do carro que eu quero ter. Uhum. E eu mereço isso, e isso já é meu. E aí você internalizar aquele merecimento para elevar a frequência, para entrar em harmonia, se tornar magnético para que aquilo venha até você. Uhum. Senão ele não consegue nem chegar, né? Não alcança ali. Sim, sim. Então, é basicamente isso, de acordo com o meu conhecimento e o que a gente trabalha no dia a dia, né? Faz sentido, com Tem certeza. que mudar a referência. Mudar a referência, tá, interessante. Mas agora, a questão de limpar emoções para que você consiga entrar em harmonia com aquilo que tu quer manifestar. Como é que é feito essa limpeza de emoções? E estamos falando com certeza de emoções que reprimem aquilo que a gente quer conquistar. Seria basicamente isso. Como é que a gente consegue limpar essas emoções que deixam uma barreira, assim, da nossa manifestação? Primeiro de tudo, você tem que saber que você tem aquela emoção negativa atrelada àquilo que você quer realizar. Muitas pessoas não sabem. Eu quero manifestar tal e tal coisa, mas não sei o que acontece, por que não, as coisas parecem que não vão, né? Uhum. Isso é o que muito escuto. A pessoa ainda não tem consciência de que ela tem uma emoção negativa que está ali travando aquilo. Porque o que manifesta é a emoção. A emoção é o que vai fazer com que você atraia ou não, né? E torne esse magnetismo. E aí, beleza. Quando ela reconhece que ela tem uma emoção negativa, ok, o que fazer com isso? Então, entender quem você tem que perdoar, o que você tem que liberar, por que surgiu aquele medo, qual é o gatilho que te leva para aquele lugar de dor, né? O que você está cultivando ali, por que aquilo ainda... Qual é o ganho secundário que você tem ainda cultivando aquela emoção negativa? Né? O que está sustentando aquela emoção negativa? E aí, trocando os papéis e substituindo por experiências positivas, baseadas em emoções positivas, aquela nova experiência que você deseja. Se a gente não manifesta, isso daí também seria uma resposta do universo? Se não manifesta, é sinal de que dentro de ti tem alguma coisa errada para não estar manifestando, né? Ou é crença, ou é medo, ou é não merecimento, ou é... Enfim, tem várias possibilidades, né, de uma pessoa não cocriar. Porque além de a gente fazer tudo o que tem que ser feito, pensar, sentir, agir, afirmar, viver, né? Além desses... de a gente fazer tudo isso, a gente precisa ir para ação, né? Então, a gente precisa acreditar que aquilo é real. Né? Eu quero uma Porsche. Mas aí tu vai todo dia na garagem olhar se a Porsche tá ali, sabe? Não pode ter dúvida, tu tem que ter certeza de que aquilo já é teu. Só não materializou ainda. É isso. Então, tudo... Uma coisa que eu vou dizer pra vocês é que tudo que tá aqui e aqui é possível. Tudo que vem na tua mente, no teu coração é possível. Porque senão não viria, né? Só que muitas vezes... Tem crenças, medos, traumas, né? Muita coisa que a pessoa já viveu que acaba pensando que é impossível realizar isso ou aquilo, né? Pela sua realidade, pelo seu passado, que acaba limitando, né? São essas crenças que a gente precisa estar trabalhando. E para trabalhar essas crenças, o que eu aconselho? Reprogramações mentais. Tem muitas reprogramações mentais no YouTube, no Spotify, né? Em diversas canais aí pela internet, tem reprogramações mentais maravilhosas para prosperidade, para coragem, para autoconfiança, determinação, enfim, né? Tem um leque aí de possibilidades para pessoa estar reprogramando a mente inconsciente, né? Inclusive tem um mestre aí, que é um mestre para mim, que é o Hélio Couto. Sim, ele é muito bom. Né? Que para mim... Ele foi fundamental na minha jornada aí de cocriação. Eu, até hoje, faço reprogramações mentais dele.
Ah, é? Então, tem reprogramação mental muito boa de prosperidade, de poder pessoal, é maravilhosa também. Então, a gente tem que ouvir no mínimo 21 dias seguidos. E o legal dessas reprogramações mentais é que a gente pode ouvir antes de dormir. Porque se a gente dormir, que elas são longas, né? Elas têm de 40 a 45 minutos, 1 hora, algumas. Tem no Spotify pra ouvir, né? Tem no Tem. Spotify, É, aham. aham. Então, o legal delas é que se a gente dorme, não tem problema. O nosso cérebro vai estar absorvendo toda a mensagem que ela tem para nos trazer, né? Então, independente se a gente está dormindo ou acordado, aquela mensagem vai estar entrando na nossa mente inconsciente. Por isso que é muito importante a gente não assistir TV antes de dormir, a gente não dormir com a televisão ligada, Bem isso. não assistir filme de terror, não assistir aqueles noticiários. Hoje em dia, as pessoas dizem pra mim: Isa, tu viu aquilo que aconteceu? Não. Eu sou totalmente desligada de tragédia, sou totalmente desligada de notícia ruim. Eu, sinceramente, prefiro não saber. E como Porque baixa, né, a nossa energia, né? baixa a nossa vibração. E quando a gente baixa a nossa vibração, o que acontece? A gente não cocria coisas boas, né? Então, particularmente, né, eu não assisto nada que abaixe minha vibração. Nem noticiário, nem filme ruim, nem essas mensagens que muitas pessoas compartilham de tragédia e de... Enfim, eu não assisto nada disso. Eu nem dou play, porque é algo que com certeza vai baixar a vibração e uma coisa que eu não quero é baixar a minha vibração, né? Quais são as técnicas que podemos usar para cocriar? Eu digo que cada pessoa vai usar aquilo que faz mais sentido pra ela, né? Então, assim, tem gente que gosta de fazer o quadro dos desejos, que é colocar ali imagens do que gostaria de cocriar, funciona pra muita gente. Tem pessoas que já é mais do escrever, eu particularmente gosto de escrever, então eu sou daquela que escrevo bem detalhadinho o que eu quero, né? E assim, depende do que cada pessoa quer, mas eu digo assim, o ideal é a gente ter sempre um foco, né? Detalhar o máximo possível, porque quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. Tem gente da lei da atração que fala o oposto, né? Que é pra deixar mais livre. Só que pra mim, funciona o mais detalhado, né? Então, assim, quanto mais eu sei o que eu quero, parece que aquilo flui na minha vida. Não limita como ele vai vir, mas sabendo que vai vir, né? Então, mentalizar, praticar a gratidão. A gratidão é um sentimento que tem que estar no dia a dia, não aquela gratidão automática, mas aquele fato de realmente tu sentir a gratidão na tua vida. Então, o caso da casa aí que tu citou como exemplo, né? Pode desenhar a casa que tu deseja, se imagina o bairro que tu quer morar, como é que ela vai ser. Tem gente que tem dificuldade para visualizar, às vezes, também, né, na mente. Então, tem exercícios para isso, que são bem interessantes. Então, eu digo assim, vê o que ressoa contigo. Mas eu digo assim, pelo menos todo dia tira um pouco da prática da gratidão, tenta visualizar. Se não consegue visualizar, faz o quadrinho lá da visualização, porque tudo isso ajuda. E observa a tua postura no dia a dia, né? No caso da casa, eu quero uma casa grande, vamos supor. Aí eu tenho preguiça de limpar a minha que é pequena, ou eu reclamo da minha casa. Então, como é que o universo vai te dar algo maior se tu já não é contente com o que tu tem? Então, é isso, sabe? Cuida da tua casa pequena. Se for o exemplo que a gente tá dando, né? Pra que tu possa ter uma casa maior com o que tu deseja. Às vezes a gente passa também, né? Vamos supor, eu quero uma casa grande, aí tu passa na frente de uma casa grande e fala assim, nossa, como é que é pra limpar essa casa aí, né? Que trabalheira. Então, tu já tá jogando uma energia contrária, sabe? Então, além de visualizar, de sentir, de agradecer, a gente precisa se observar também e agir de acordo com aquilo. Né? Não basta só eu visualizar, eu preciso me organizar para ter aquela casa. Às vezes, né, guardar um pouquinho mais de dinheiro, fazer um movimento de pesquisar, de sentir aquilo entrando na tua vida. Então, são esses movimentos. E uma coisa que eu falei no outro podcast que eu faço, que me ajuda muito na lei da atração, é as cartas para Deus, né? Que eu escrevo todos os dias ali também. Foi tu que falou isso, eu achei tão bonito, verdade. E continuo com elas. Para mim, é o que tá fazendo bastante sentido, né? Então, existem várias formas, cada pessoa é única e vai observando o que faz sentido para elas, né? Eu sempre dou mais de uma opção para os meus clientes, que é escrever o quadrinho, para ele ver o que é melhor para ele. Mas, assim, escreve com fé, com sentimento, sabe? Sim. Tudo que a gente bota sentimento, a gente manifesta, não é o mental, ele sabota, né? Com certeza, verdade. Mas assim, ó, tu falou ali sobre pedir, sentir
É que existe meio que um passo a passo padrão, né, pra lei da atração, que é pedir, sentir. Como é que é mesmo? Eu esqueci agora como é que funciona. É pedir, visualizar, Pedir, visualizar, isso. Quais são os sentir e passos? agir. Agradecer. Agradecer e agir. Tá. Então, tem que passar por isso. Tem que pedir, aí na parte de pedir eu tenho que elaborar da forma que eu quiser. Por exemplo, não é só pedir para o universo. Eu preciso pedir e deixar especificado, caso seja interessante para a pessoa. Algumas pessoas preferem só pedir e deixar ali de lado, né? Tem a parte do Zenão. Foi tu que falou do Zenão? Foi a Jéssica. A A gente Jéssica. tem uma mesa que trabalha com o efeito Zenão, que é quando você fica muito ali em cima daquilo que você quer. Aí que fica na ansiedade. Ah, tá Eu fico legal. ansioso, agoniado por aquilo que eu quero. E aí você pode cair no efeito Zenão. Tá, então vamos falar sobre a parte do Zenão, que é uma coisa que o pessoal normalmente não sabe, e no primeiro episódio o pessoal falava bastante sobre isso. Só que assim, tá, então temos que pedir, visualizar, agradecer como se a gente já tivesse, e o outro... Ah, não, tem que agir também, e aí o agradecer. Ou antes, como é que funciona essa Já parte? Gratidão pelo que tu tem, né? Ah, pelo que eu tenho. Também. Tá, sim, Você sim. pode agradecer pelo que tá por vir, mas Uhum. também agradecer aquilo que tu já tem, né? Sim. E quando eu agradeço o que eu já tenho, eu sou abundante, então eu agradeço pelo que eu tenho. E eu falo pro universo que eu gostaria de receber mais. É que quando a gente agradece, a gente não olha tanto pra falta. Verdade. Tá? Daí tu começa a olhar pro que tu já tem, pro que tu já conquistou, e tu entra nessa energia da abundância. Então, é sempre importante a gente agradecer pelo que a gente já tem e já visualizar lá na frente que tu já alcançou o que tu quer. Uhum. Não usar, a gente fala pedir, mas não é o termo, não é bem certo o pedir, né? A gente já afirmar que tem, né? Nesse sentido. Se eu pedir, eu tô dizendo que eu não tenho. Então, assim, eu já agradeço por eu ter conquistado a minha casa, sem ter ela ainda, né? Mas eu agradeço pela que eu tenho hoje, que me levou até aqui. E aí, conquisto a minha casa nova, né? Mas para essas pessoas que não creem na lei da atração, ou não acreditam que a gente cria o nosso próprio mundo, né? Digamos assim. O que vocês diriam para essa pessoa? Que porta vocês iriam abrir para essa pessoa para que ela comece a acreditar nisso? O Carl Jung tem uma frase que eu adoro que ele fala o seguinte: até você se tornar consciente ou Sim, boa. inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Para aqueles que não acreditam que estão criando a própria realidade, eles estão sendo criados. Ou crie, ou será criado. O que significa isso? Ou você está criando a sua própria realidade conscientemente, intencionalmente, propositalmente, ou alguém está criando para você. Simplesmente alguém está escolhendo o seu trabalho, alguém está escolhendo o que você vai comer, a mídia, a TV. Alguém está escolhendo o seu corpo, porque você acredita que você não pode mudar seu corpo, então alguém vai escolher quantos quilos você vai pesar, de acordo com o marketing que você vê na TV. Alguém escolhe quanto é que você vai ganhar de salário, porque você não escolheu. Então, não tem muito... Você está criando a sua própria realidade o tempo todo. Então, se você é o tipo de pessoa, por exemplo, que não acredita e fala assim, desculpa o palavrão, foda-se, eu vou pensar o que eu quiser. Se eu quiser reclamar, se eu quiser pensar em assalto, você está atraindo, irmão. Assalto, doença. É muito interessante. Esses dias eu vi uma passagem do filme Matrix e o Neo tava na simulação. E aí ele tava lutando com o Morfeu. E aí o Morfeu deu um soco nele e sangrou a boca dele. Só que quando ele tava fora da simulação, tipo aqui, sangrou na vida real. E ele pegou o sangue e mostrou pro Morfeu: cara, eu sangrei na vida real. Então quer dizer que a simulação é real? Ele falou: a sua mente tornou real. É muito louco. Tem um livro chamado As 7 Leis Espirituais do Universo, que é O Kybalion. Muito bom. E a primeira lei é a lei do mentalismo. A lei do mentalismo, Hermes Trismegistus, ele diz que o universo é mental. Então, olha que interessante. Boa parte da ciência acredita que a realidade ela existe sem a mente. Só que vários estudos, né, mais aprofundados de ocultismo e por aí vai, entende que a realidade ela é fruto da mente. Então, aquilo que você está imaginando agora, não é no futuro não, é agora, com o seu sistema de crenças, está moldando a sua realidade. Então, se você quiser não olhar para isso, comece a olhar para os frutos da sua vida. Comece a olhar se está feliz, cara, com o corpo, com a saúde, com o dinheiro, com as relações. Acha que tudo isso é acidental mesmo? Será que tudo é acidental? Eu te desafio, então, você que não acredita. Fica 30 dias sem reclamar, 30 dias observando seus pensamentos e sentimentos, e 30 dias mantendo no seu cenário mental só aquilo que você quer. Então, se você não quer doença, pensa e sente saúde.
Se você não quer pobreza, pensa e sente prosperidade. Se você quer uma casa bonita, imagina você vivendo nessa casa bonita. Se você quer um relacionamento massa, imagina e agradeça por esse relacionamento. Faz isso por 30 dias e depois vai lá no meu Instagram e me conta o que aconteceu. Ô, Ângelo, eu achei interessante essa pergunta, porque eu sou essa pessoa que não acreditava. Eu tive meu despertar espiritual em 2018, só que como eu fiz nutrição na USP, mestrado na USP, eu era muito do artigo científico, sabe? Então, quando falavam assim, é porque glutamina faz bem após o esporte, eu falava, traz então os artigos científicos, que eu quero ver se realmente faz, né? E quando eu comecei a meditar em 2018, que eu descobri a lei da atração, né? Hélio Couto, Bob Proctor, eu falei, será que isso daqui funciona? Eu vou testar. Porque não custa nada testar, igual o Adamo falou, teste. Porque aí você vai ver que realmente dá resultado, né? E comecei a observar meus pensamentos. E eu vi que eu pensava muita coisa aleatória. E eu falei, não, eu vou focar naquilo que eu desejo. E aí eu vi que dá muito certo. Então, por isso que eu abri o canal no YouTube também, que eu falei, todo mundo precisa fazer isso, né? Mas é testando, quem é cético, né, pode testar. E uma outra forma também, igual eu falei, se a pessoa quiser pensar que é uma simulação virtual, ao invés de uma lei da atração, sabe? Pode ser também, usar mais física quântica, um vácuo quântico, algo assim. Entrelaçamento quântico. Talvez fica mais fácil para ela acreditar. Que na verdade é tudo a mesma coisa. Precisa de um nome científico mais rebuscado, né? Mais da faculdade. Exato. A lei da atração tá ligada à espiritualidade para ti ou é mais a questão de, cara, eu vou fazer isso, vou agradecer para que eu receba lá na frente, mas principalmente, eu quero te fazer essa outra pergunta. Eu sei que eu gosto de fazer várias perguntas na mesma, o pessoal até fica meio incomodado com isso. Vai abrir nos loopings, né? E eu tenho que segurar aqui. Tem que segurar. E o convidado que se vire, cara, porque eu gosto. Assim, ó, além da lei da atração, cara, o que a pessoa precisa fazer? E não venha com, ela precisa agir. Porque isso daí é fato, tá? Isso daí é a resposta bonita, é a resposta fácil. Eu quero a resposta onde que ela vai olhar para a lei da atração de uma forma diferente. O que tu diria? Eu vou responder as duas perguntas em uma só e vai fazer sentido. Vai lá. Eu não separo espiritualidade da vida cotidiana. Para mim, tudo é espiritual. Você entende? Lei da atração é espiritual. Você é espiritual. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Então, essa coisa de, você acredita em espiritualidade? Como assim? Tudo é espiritual. Olhe pro céu, cara. Tem um cara que gosta muito do Sadhguru, né? Que, sabe quem é o Sadhguru? Um barbudão. Barbudão, sim. Ele tava no Tomorrowland. Foi com o Alok tava entrevistando Perfeito, ele. Cara, aí o Alok falou, cara, você fala coisas tão profundas, tão bonitas, que me fez acreditar que existe milagre. Ele falou, existe milagre? Aí ele falou, olha ao seu redor. E ele olhou, o que não é um milagre? Ai, cara, me arrepiei, todo mundo começou a bater palma. O que não é um milagre, irmão? Tem uma bola gigantesca flutuando no céu, iluminada, que chamam de lua. O ser humano dá um nome e fica científico, né? Agora é ciência. Tem outra bola gigantesca pegando fogo que chamam de sol, é astronomia. São nomes que a gente dá, etiquetas que a gente coloca, mas são coisas milagrosas, coisas espirituais, entendeu? E tudo isso faz parte do universo. Agora vamos trazer a questão da lei da atração. Tem uma frase que vem do Kybalion, que são as 7 leis espirituais, muito né? Bom esse livro, do Hermes Trismegisto. Perfeito. Que diz que o universo é mental, cara. Tudo é uma criação da mente do todo, da mente de Deus e da nossa mente, que faz parte da mente de Deus. Então, como é que funciona a lei da atração? A primeira coisa é que você precisa entender que você está criando a sua realidade o tempo inteiro, consciente ou inconscientemente, com o seu padrão de crenças, com aquilo que você fala para você, com aquilo que você fala para o mundo. Aquilo que você pensa, naturalmente, o processo básico de manifestação da realidade é: pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. Comportamentos geram resultado, ok? A pessoa que está focada em dificuldade, problema, crise, doença, você acha que ela está vibrando o quê? Ela está sentindo o quê? Se eu estou aqui pensando em doença, eu começo a me sentir como? Meu corpo entende, através do comando que eu dei, que eu estou doente. Automaticamente eu me comporto como doente. Não tomo sol, fico em casa, fico trancado. E meu resultado é a doença. Então as pessoas, elas acreditam mais na doença do que na cura. Elas acreditam mais na pobreza do que na riqueza. Você vai falar assim, ó... Cara, tá difícil, né? Todo mundo concorda. É difícil, é crise, ninguém vai te chamar de louco. Agora, se você fala assim, cara, eu vou ficar multimilionário, eu vou viver o meu propósito, eu vou abrir um podcast, eu vou impactar milhares de vidas. Que é isso? Então, elas preferem acreditar no mais negativo. Você entende? Agora, como é que a gente manifesta? Primeiro ponto. Mantenho no meu cenário mental
isso é um esforço, é um treinamento diário, o tempo todo, auto-observação. Só aquilo que eu quero. Então, intenções claras. Eu pergunto pra muita gente. Eu tenho mais de 8 mil alunos. E eu sempre pergunto, o que você quer da vida? Se eu te falar que a cada 100 pessoas, talvez uma saiba, e essa uma que fala é uma coisa abstrata. A maior parte das pessoas, elas não sabem o que querem da vida. E é exatamente por isso que elas não têm o que querem da vida. Elas dizem assim, eu quero ficar mais rico, eu quero ser feliz. Tá bom, vou te fazer R$1 de Pix. Você tá R$1 mais rico. Não é isso. Então é o quê? É 50 mil por mês? É 100 mil por mês? Quero uma casa bonita, mas o que é uma casa bonita? Eu quero uma cobertura em Florianópolis, no Campeche. Ah, entendi. Então, primeiro, intenções claras. Mas não basta intenções claras. Tem um outro lugar que as pessoas erram mais. O pensamento, ele é elétrico. Então, nós criamos, damos forma àquilo que a gente quer com as nossas intenções. Só que o que traz a coisa para nós é o sentimento. O sentimento, ele é magnético. Nós vemos um universo eletromagnético. Não adianta a pessoa pensar positivo e sentir negativo. Ansiedade, estresse, medo, letargia, inveja, ciúme, que é a frequência que a maior parte das pessoas estão vibrando. Porque toda a sociedade é construída pra gente ficar assim. Liga a televisão normal, da Atena, assalto, assassinato e por aí vai. As músicas de baixa frequência, as conversas, né? Esse momento político polarizado, tanta coisa chata. Então a pessoa ela fica vibrando nisso e ela não consegue criar uma nova realidade. Então qual que é o ponto? Primeiro, intenções claras e emoções elevadas. Adamo, mas eu tenho o controle das minhas emoções? Claro que você tem. Nós somos alquimistas das nossas emoções. Vou dar um exemplo. Muitas vezes eu acordo de mau humor, porque acordar é desconfortável. Tá frio, você tá quentinho ali no cobertor. Aí começa aquela coisa desconfortável, você já começa a pensar em todo um monte de coisa que você tem pra fazer e tal. O que eu falo pra galera? Não começa de qualquer jeito a vida. A vida ela é tipo um ringue. Você vai pra luta, cara. Imagina que tu vai pra luta sem se preparar. Você vai tomar um cacete. Tu tem que afiar o machado. E o que é afiar o machado? Faz um ritual matinal. Pega a primeira 1 hora do dia pra elevar a tua frequência. Pode ser uma oração. Pode ser um ensaio mental que eu gosto sempre de fazer. Aí você escreve os motivos pelos quais você é grato. Eu gosto de fazer também um exercício de breathwork, trabalho respiratório que hiperoxigena meu cérebro. Depois eu vou no corpo. O corpo é o melhor jeito de mudar a frequência. Vai dar uma corrida. Eu falo pra pessoa, tá com depressão. Beleza. Vamos dar uma corrida? Eu sei que, tá difícil, mas vamos dar uma corrida que eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. William James tem uma frase que eu adoro, que ele fala o seguinte. O passarinho não canta porque tá feliz. Ele tá feliz porque ele canta. Quando você muda o comportamento, você também muda o sentimento. Aí você deu uma corrida, tomou um sol, você sai de lá completamente diferente. Por fim, coloque sempre alimento positivo na sua mente. Comece o dia lendo, comece o dia assistindo um podcast, comece o dia colocando inputs para dentro da sua mente, que constrói a sua realidade, que vai tirar o output, que é o, entra e sai positivo. Agora, se a pessoa coloca muita coisa negativa, seja lá por onde, pelo alimento, pelos ouvidos, pelos olhos, o que ela espera que vai sair dali? Só besteira, cara. Só besteira. Mas, Adamo, tu falou agora de comportamento. Eu quero entrar nessa parte. Pra ti, qual seria um dos principais comportamentos que mais corrói a vida das pessoas e que tu vê de padrão nos teus clientes, nas pessoas com quem tu conversa e que tu poderia resolver isso na vida dessas pessoas? Não que necessariamente você já resolveu por completo esse tipo de comportamento, mas o que tu vê nessa pessoa que tá com esse comportamento corrosivo, que tu acha que é um dos principais que acaba com a prosperidade, acaba com a vida dela? Um comportamento baseado no medo. Medo? Vou te explicar o porquê. Tá. A vida ela sempre vai nos apresentar 2 caminhos. O caminho do medo e o caminho da coragem. A maior parte das pessoas, elas seguem o caminho com base no medo. O que isso significa? Eu pergunto assim, o que você faz? Aí o cara fala, trabalho no banco. Eu falo, beleza. Você ama seu trabalho? Não, tem benefícios. Não foi essa a pergunta. Você ama o seu trabalho? É perto de casa. Não, eu não perguntei isso. Eu perguntei se você curte. Esse é seu... Não, eu odeio trabalhar lá. E por que tu tá lá? Eu tô lá porque eu tenho medo de não conseguir nada melhor. Tá bom. Você é casado? Sou. Você ama a tua esposa? Ela é mãe dos meus filhos. Não foi essa a pergunta. Você tá feliz na relação? A gente já tá junto há uns 20 anos. Então, responde o que eu te perguntei.
Ah, não tô feliz. Então por que você não termina? Porque eu tenho medo de ficar sozinho. Então as pessoas, elas vão construindo a vida delas inteira com base no que pode dar errado, com medo de arriscar. Agora, qual que é o outro caminho? É o caminho da coragem. Você pegar a etimologia da palavra coragem, coração, agir com o coração. Isso significa, apesar do medo, eu vou. Então eu tenho medo de empreender. Porra, todo mundo tem. Posso perder dinheiro, mas eu vou mesmo assim. Tenho medo de chegar naquela garota, vai que ela me rejeite, mas eu vou mesmo assim. Tenho medo de mudar de país e não falo inglês, mas eu vou mesmo assim. Vou te dar um número aqui, tá? Abstrato, mas é mais ou menos por aí. 98% vive uma vida com base no medo. 2% vive uma vida com base na coragem. Isso significa tomar risco. Risco calculado, né? Aí você pensa assim, tá, mas e se der errado? Sabe o que é dar errado, cara? O maior de todos os riscos é não arriscar nada. Porque aí você não arrisca, não faz nada que você queria fazer, e quando você percebe, acabou. A vida é uma aventura muito louca, na qual nenhum de nós sairemos vivos. Então o maior risco de todos é chegar no final da vida, olhar pra trás e falar, cara, peraí, eu deixei o medo dominar a minha vida, cara. Toda a minha vida foi uma construção com base no medo. Eu poderia te dar comportamentos isolados, beber demais, sair demais, mas acho que seria muito, muito pobre, sabe? Uhum. Acho que se a pessoa começar a se perguntar mais, cara, eu tô decidindo isso por quê? É com base no medo ou é que meu coração quer que eu vá pra lá? O nosso coração, ele sempre dá sinais do caminho, sabe? Será que existe alguma forma de eu voltar a acreditar na lei da atração? Eu preciso de algo empírico que aconteça na minha vida para que eu volte a acontecer? Ou eu só preciso ter fé? Tu precisa escolher. Escolher o quê? Escolher acreditar, né? Porque assim, todo mundo que tá nesse caminho da espiritualidade um dia já duvidou. Será que realmente existe? Será que realmente funciona? Porque eu já duvidei. Mesmo depois de já ter cocriado coisas. Eu pensei, será que realmente isso é real? Ou é só coincidência? Uhum. Que tanta coincidência, né? Seria. Mas todo mundo que tá nesse caminho um dia já duvidou. Um dia já se questionou, né? E o conselho que eu dou para essas pessoas que já duvidaram, que já se questionaram se o poder do pensamento, se a lei da atração funciona, vamos lá, não vamos muito longe, né? A nossa mente, ela é muito poderosa. Hoje à noite, quando tu for dormir, tu diz pro teu cérebro em voz alta, eu quero acordar às 6 horas da manhã amanhã. Eu vou acordar às 6 horas da manhã, amanhã, sem despertador. E não coloca o despertador pra despertar, tu vai acordar. Já funcionou pra mim, sabia? Nossa, mano, que doideira. Eu tô falando as coisas e eu me lembrando. Que coisa. Eu fiz isso. Eu fiz isso no comecinho da lei da atração, sabia? E eu não fiz isso só por uma noite. Fiz várias, cara. E funciona. E olha que não era um horário que eu acordava, tá? Porque quando eu trabalhava com o meu canal no YouTube, eu acordava lá pelas 11, 10 horas, né? Autônomo, né? Autônomo e adolescente. Então, eu conseguia acordar, acho que era umas 8 horas, 8 alguma coisinha assim, e eu acordei por um tempasso, pensando... E não era só de noite que eu pensava, porque eu queria ver se funcionava. Então, é uma questão simples, né? Simples. De tu tentar cocriar isso aí, né? E funcionava, cara. Tá certo que eu não vou mentir pra ti, tá? Teve dias que não funcionou, tá? Mas a maioria funcionou. E eu acordava às 8 horas certinho. 8 horas certinho. Assim, né? É aquilo, né? É uma técnica, né? Pra quem tá desconfiando aí da lei da atração, né? Mas também não vai dormir 3 horas da manhã e querer acordar às 6, né? Porque a gente é carne, né? A gente tá aqui, né? E tem um corpo aqui, né? O que é o efeito Zenão e quanto ele acaba atrapalhando? O efeito Zenão é quando eu quero muito uma coisa e eu fico em cima daquilo ali, mas não com uma energia de confiança, sabe? Eu fico olhando com aquela ansiedade. E daí, quando a gente tá ansioso, gera dúvidas. Gera incertezas, tu fica agoniado, né? Por exemplo, eu fiz um concurso lá e daí tu fica o tempo todo olhando pra ver se tu passou. Tu cai no efeito Zenão, pode gerar uma autossabotagem, porque a energia da ansiedade, ela tem uma frequência muito baixa. Então, a probabilidade de tu manifestar aquilo fica mais difícil.
Então, o efeito Zenão é isso. Eu querer tanto aquilo que eu acabo ficando ansioso. Não olhar sabendo que tu vai conseguir, mas com medo de não dar, ou aquela ansiedade. E eu costumo dizer que é igual ferver o leite, né? Tu tá ali olhando o leite e tal, pra ele não derramar. Tu desviou o olhar, ele derrama, né? E enquanto tu tá olhando, ele não cai. É o efeito Zenão, né? É tipo, vamos supor, eu quero um carro na garagem, todo dia eu fico passando ali pela garagem e falo, caramba, ainda não consegui o carro. É. Mas eu tô manifestando aqui, Aí passa pela garagem e fala, não tá ali. Porque assim, o nosso cérebro é dessa forma. Uhum. Vamos lá, convenhamos. Ok, eu quero o meu carro, eu quero o meu Porsche ali, sei lá, um Camaro da vida. Eu quero. E o cara tá indo bem, tá visualizando. Só que ele passa ali pela garagem, o cérebro dele vai olhar pra garagem vazia e vai falar, eu não consegui, eu não tô vendo. E aí eu quero te fazer uma pergunta antes de voltar, tá, gente? Eu sei que eu vou voltar ainda na parte das alimentações, porque elas são muito importantes. Mas assim, ó, pra quem tá visualizando e não tá conseguindo, poxa, vai doer nele. Vai doer. Vai ser chato passar 3 meses, 4 meses, 1 ano e não consegue. O que tá acontecendo com essa pessoa? O problema tá nela ou o universo não quer dar aquilo que ela almeja? Por isso que eu digo que é importante investigar. Uhum. O que está por trás daquilo, do porquê que ela não tá conseguindo. Pode ver que tem crenças limitantes, que tem processos autossabotadores, às vezes falta de merecimento. E aí vai de cada pessoa, é claro, né? Por isso é importante contextualizar a história, o que tá por trás dela. Uhum. Mas eu digo que todo mundo tem capacidade de manifestar. E tá tudo bem dar uma desanimada ali, porque é automático. Tu vai passar ali, vai ver a tua garagem vazia, tu vai dar aquela queda, né? Tipo, poxa, tô fazendo tudo certo, não consegui ainda. Se a pessoa já tá agindo, né, por exemplo. Mas é não se deixar levar por esses momentos. Tudo bem, senti isso, não veio, mas tá, vou continuar fazendo, vou persistir. Porque às vezes a lei da atração, ela leva algum tempo também, né? Não é assim que eu pensei agora, já amanhã já vai estar aqui, dependendo da coisa que é, né? Às vezes tem coisas muito maiores que precisam de planejamento também, né? Mas a oportunidade perfeita, ela chega na nossa vida. Então, é não se deixar levar por esses momentos. Talvez eu tô co-criando hoje que eu não tenho, porque ontem também eu comecei a me trabalhar ontem, então vai exigir um pouco mais de tempo. E depende do que tem por trás ali do histórico dela também, por isso que é sempre bom dar uma investigada. Eu gosto muito da frase, eu estou em processo de. Porque aí a sua mente não fica naquilo, eu não tenho, eu não Verdade. tenho, eu não tenho. Uhum. Não, eu estou em processo de conquistar o meu carro. Então eu gosto muito dessa frase, eu estou em processo de. O que dentro da vida de vocês retiraram para que a frequência e a energia de vocês estejam alinhada com o que vocês querem ter? Eu gosto muito, assim, da parte da música, sabe? Perfeito. Igual eu era da balada, antes do despertar, né, espiritual. Cadeira. E aí, eu falei, será que faz diferença mesmo? Comecei a mudar meus hábitos musicais. TV eu nunca assisti mesmo. Mas ouvir mais música de meditação, frequência, né? Fazer a meditação e eu vi que faz muita diferença mesmo. E até quando alguém me fala assim, que eu tenho a comunidade, né? Por exemplo, Lari, o que eu faço para aumentar a minha energia? Elevar a frequência. Muito rápido é música também. Eu acho que em 1, 2 minutos você eleva. Além de outras coisas, né? Com a natureza, contato com a natureza, fazer a meditação, a atividade física. Mas eu acho que a música ali é um dos principais. Além de estar consciente, né, dos pensamentos ali, o tempo todo. Então, se eu percebo algum pensamento que está atrapalhando a minha vida, eu falo, não, isso aqui está indo contra o meu objetivo. Então, sai daqui, some. Às vezes até assopro e falo, some daqui. E aí eu troco. Então, estar consciente também. Mas a música, para mim, é o mais rápido, assim. Depende da música, né, Lari? Não, sim. Tem música que, se você escutar, meu irmão, vai abaixar a sua frequência. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu assisti o documentário do Racionais MCs, que eu escutava quando eu era criança, pra você ter uma noção. Né? Porque eu cresci na periferia de São Paulo, pra quem não sabe. E aí, quando eu descobri o poder das palavras, das letras, da frequência, eu parei de escutar. E aí, esses dias eu assisti o documentário. E aí eu fui escutar a música, falei, cara, deixa eu escutar, porque o documentário foi bem legal, né? Apesar de um pouco violento. Eu fui escutar as músicas, eu consegui escutar 2. Na terceira eu falei, não vai dar mais? Não vai dar mais? Assalto, aqui estou mais um dia, com uma HK, arma na cabeça. Não, tá tudo bem, é a realidade. É a realidade que você escolhe focar. Se você escuta a música, toma, senta, arma na cabeça, eu tomei um H, eu vou tomar todas. Para prestar atenção, qual que é o sentimento que isso te traz, meu querido?
Aí você assiste um filme de terror, decapitação, morte, tiroteio, tiro, porrada e bomba. Aí você começa a sentir tristeza. Aí quando vê, tá com a frequência baixa, porque tudo está te programando o tempo todo. Por isso que o nome é programa de TV. Porque te programa. Então as músicas é o que mais te programa. Por isso que ela fica chiclete na nossa cabeça e você fica ali repetindo até uma que você não queria repetir. Então tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente consome, cara. Agora, respondendo a sua pergunta, o que eleva a frequência? Tem coisas pra mim que são muito rápidas. Música. Então, às vezes eu acordo meio de mau humor, é normal. Não somos robôs. Acorda meio cansado, meio de mau humor, meio com dúvida. Coloca aquela música que você adora, de alta frequência. Adamo, quais músicas? Você sabe. Tem músicas com letra positiva, com uma vibe positiva, com hertz de frequência que vai te deixar mais feliz. Músicas que te deixam feliz com vontade de viver. Essas são boas músicas. Tomar sol, sensacional. Sol traz a vida. Se você for ver, quando o sol nasce, as plantas nascem, acordam, os passarinhos começam a cantar. Então, tomar sol, não se esconder do sol. Fazer trabalhos respiratórios. Todo dia eu faço um trabalho de breath work, que é para levar prana. Prana é energia vital. Então, 10 minutos ali fazendo. E mentalização. Parar uns 5 minutos e mentalizar a vida que eu quero no futuro, em primeira pessoa, como se eu estivesse vivendo agora. E começar a mentalizar um dia incrível, tá? E começar a agradecer pelo dia. Vou dar algumas frases aqui pra galera que vocês podem usar também. Eu sou a poderosa presença governando a minha vida. Isso é um decreto. Eu sou a milagrosa presença trabalhando em tudo aquilo que eu necessito que se realize. Eu sou a energia divina do Criador. Eu sou o criador da minha realidade. Hoje vai ser um dia incrível porque eu farei com que seja assim. E aí eu faço uns compromissos comigo mesmo. Hoje, não importa o que aconteça, eu não vou me estressar nem me abalar com absolutamente nada. Hoje, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Tô dizendo que o dia vai ser perfeito. Tô dizendo que eu vou vender tudo que eu quero. Tô dizendo que tudo vai ser mil maravilhas. Mas eu decidi ser feliz naquele dia. Só por hoje. E aí vem um impulso de estresse, vem o cara que te fecha no trânsito, vem alguma coisa, algum BO, e você vai ficar estressado, só que você lembra do compromisso. Opa, eu me comprometi a não ficar estressado com nada hoje. Então, tá tudo certo, vamos resolver sem estresse. E nós temos todos os sentimentos, né? Dentro da gente fala que o Criador nos fez com todos, então é como se fosse uma rádio mesmo. Então você escolhe, porque a gente tem a felicidade, a calma, a plenitude, todos. Então você pode escolher, realmente. A hora Sintoniza, que você acordou, né? Sintoniza. Igual uma rádio. É esse daqui que eu quero. Porque a gente tem, às vezes, quando a pessoa ela tem dificuldade de encontrar esse sentimento, eu falo para ela trazer alguma memória, sabe? Por exemplo, ontem uma cliente minha lembrou que ela estava montando a árvore de Natal com a família. Então, ela consegue ter, porque ela já sentiu isso. Sim. Então, ela pode trazer uma memória e falar, essa aqui, essa que eu escolho, essa rádio para hoje. Essa que vai ficar. Eu vou ser rico antes de eu ter, eu não vou estar mentindo pra mim mesmo? Como é que tu se sente com isso? Sim, e o pior que eu gosto de falar também assim que a gente vive na Disney, então é o mundo da imaginação. Só que acaba sendo mais desafiador, por exemplo, uma pessoa que ela está num nível ali de sobrevivência, por exemplo, na parte financeira. Ela está ali com aluguel atrasado, com a luz. Então é mais desafiador para ela ainda se sentir milionária, ter esses pensamentos, né? Por isso que eu falo, no começo é difícil, mas a gente tem que persistir e vai persistindo. Uma forma da gente fazer isso, então, quando a pessoa ela tá com muitos pensamentos negativos, ela não está conseguindo, pelo menos em estado de meditação e hipnose, antes de dormir, vai lá e vive seu sonho. Ó, todas as contas estão pagas, que sejam 15 minutos do dia, né? Mas o ideal é a gente trazer esse sentimento para o dia todo. É desafiador, mas imagina só, se você coloca toda essa energia nisso, olha, isso daqui é o que vai trazer o dinheiro para minha vida. Uma coisa que eu gosto muito de falar e as pessoas amam é o seguinte, você tem uma conta no banco em conjunto com o Criador. Nada lhe faltará, né? Então, quando eu falo isso, aí tem gente que fala, Lari, tô amando a minha conta em conjunto com o Criador. Porque quando você pensa que tem essa conta e ela é inesgotável, a pessoa ela consegue soltar um pouquinho mais. Então, o que eu falo? O que eu faço na minha vida, eu passo, né, no meu YouTube, só que às vezes para outra pessoa ela vai funcionar diferente.
Então, eu tenho essa fala. Aí a pessoa pode falar, me identifiquei com isso. Lari, isso aqui dá para usar. E tem gente que às vezes fala assim, Lari, eu criei do meu jeito. Eu penso dessa forma e deu certo. Então, cada um arruma a sua estratégia. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui de formas diferentes de estratégias. Dentro da lei da atração. Um dia eu fiz um vídeo falando que a gente cria a vaga do shopping, por exemplo, lá na porta do shopping, antes de você chegar. Você já avisa o universo, deixa minha vaga lá que eu tô chegando. Ou o criador, eu falo universo ou criador. E aí teve uma pessoa que comentou no YouTube e falou assim, Lari, agora eu consigo fazer isso. Por quê? A minha mãe, ela fazia a mesma coisa, só que ela falava assim, ó, vamos pedir para o anjinho da guarda da vaga liberar uma vaga pra gente. E eu não consegui imaginar que tinha um anjinho da guarda da vaga. Só que quando você fala para pedir pro universo, eu consigo. Você entende que é a mesma coisa? Só que cada um cria a estratégia que eu falo assim, que fica mais leve no seu coração. Só que a conta em conjunto com o criador no banco, o pessoal ama. Lari, agora eu consegui. Então, fazer meditação todos os dias, né? Ou a auto-hipnose, para pelo menos naquele instante você conseguir trazer uma tranquilidade sobre o dinheiro. E durante o dia estar consciente. É cansativo? É cansativo. Mas eu vejo na minha vida que vale muito a pena, porque eu fiz. E dá de ver os resultados, né? Com Sim. certeza. Mas assim, eu fiquei pensando aqui. O que seria essa meditação? É se ver já recebendo aquele montante de dinheiro? Ou chegando nesse objetivo? Como é que tu indica essa meditação? Como é que tu faz? Sim. 5% da nossa mente é consciente, 95% é subconsciente. Só que existe uma barreira aqui que chama barreira crítica. Quando a gente faz um relaxamento neuropsicomuscular, que tanto entra a meditação quanto a hipnose, que é um relaxamento e acontece realmente um relaxamento dos músculos mesmo, né? Na meditação. Por isso que eu gosto muito de meditar deitada. A gente tem acesso ao subconsciente, né? E a gente cria com 100% da nossa mente. Muitas vezes a gente quer algo que está no consciente. Lari, eu quero ficar rico, Lari. Mas o que tem no seu subconsciente? Que é a programação que recebeu toda da infância. Então, a gente consegue mudar essa programação em estado de meditação, estado de hipnose, baixando a barreira crítica, a gente tem acesso ao subconsciente, a gente consegue mudar aqui esse padrão, né? Então, em estado de meditação, estado de hipnose, você pode sentir o seu sonho como se estivesse realizado. E eu falo assim, aflore os 5 sentidos. Então, se você está na sua nova casa, passe a mão no balcão, né? Como que é a maçaneta? Vai ter senha? Faça um café na sua casa nova, sinta o cheiro do café, a temperatura, como que essa xícara é pequena, é grande. Colocar os 5 sentidos, né? E estar ali. Porque assim, ó, pra mim, não sei se já ouviu a frase, Deus é amor. Então, Deus, energia criadora. Pra mim, é energia criadora. Tem gente que chama de universo. Quando você está lá naquele estado de paz, sorrindo, lá na sua casa nova, é como se você estivesse em contato direto com o Criador, com a energia que cria. Então, você está mandando seu pedido diretamente ali, ó, não tem intermediários, nada, é você e o Criador. E trazer esse sentimento bom. Como é que a gente pode passar por cima dessas crenças que estão limitando a nossa cocriação? A terapia é uma excelente ferramenta, porque às vezes quando a gente está imerso dentro da situação, tem muitas coisas que a gente não consegue perceber. Quando eu tô ali dentro da situação, tem coisas que são muito enraizadas. Por exemplo, já chegou pessoas pra mim, eu faço lei da atração, eu faço tudo, mas não dá certo, eu não consigo. Por que tal coisa não chega? Aí você vai investigar a história da pessoa. Então lá da infância vem crença de não merecimento, vem muitas situações que ela passou, por exemplo, de falta de pertencimento dentro da família e hoje não se sente pertencente a nenhum lugar, a nenhum grupo. Então, a gente vai investigando a vida da pessoa, a gente começa a perceber muitas coisas que ela está carregando dentro dela. Então, quando a gente busca o autoconhecimento, seja por vídeo, seja a gente vai se pegando em certas situações que pensa, opa, como eu falei ali do poder, né? Quantas pessoas não devem ter se identificado com isso? Poxa, eu tenho medo do poder. É verdade, eu não posso ser assim, porque lá na minha infância, meu pai vivia falando muitas vezes que quem tem poder é ruim, vai virar uma pessoa má. Então, assim, quando a gente tá na situação imerso, às vezes a gente não vê. Mas quando a gente sai da situação e olha de fora, ou quando busca o autoconhecimento, ou quando busca uma ajuda terapêutica, ou quando vê um vídeo, a gente, opa, tô caindo nisso aqui. Tô me pegando nessa situação. Então, o autoconhecimento é essencial. Não adianta, não tem como fugir disso.
E eu digo muito a questão de observar o dia a dia também. Às vezes você tá numa roda de conversa, surge um assunto, você solta um negócio, daqui a pouco, poxa, isso aqui pode ser uma crença. Boa. Por exemplo, né, eu peguei uma cliente outra vez que eu falei pra ela, eu acessei o campo dela, deu assim, tu tem uma crença que não pode ter tudo na vida. Dela assim, nossa, eu falei isso ontem e nem tinha me ligado. Dela foi buscando, ela entendeu que realmente ela falava aquilo direto. E ela não percebia. E quando eu acessei o campo, eu entendi que tinha aquilo ali. Então é como se ela tivesse... Eu também tinha essa crença, depois eu descobri em mim mesma também. Quando tá tudo bem no trabalho, em casa desanda. Tá bem em casa, o trabalho desanda. Porque ela acredita que ela não pode ter tudo na vida. Interessante. Eu também passei por isso. Ah, é? Tá, olha só. Ok. Identificamos uma crença. E aí? O que a gente faz com essa identificação de crença? E vamos um pouco mais além. Como é que eu consigo colocar novas crenças que vão me colocar um passo à frente da pessoa com quem eu quero me tornar? Reprogramação da mente. Tá. Existem várias técnicas, né, que auxiliam nesse processo da reprogramação da mente. Lá no espaço a gente trabalha com algumas delas, né? Tanto as terapias energéticas que vão ajudar nesse processo, porque frequência, vibração, né? O semelhante atrai semelhante, né? Como diz. Então, além do trabalho da frequência energética, existem muitas técnicas que vão auxiliar nesse processo. Trocando as afirmações também, né? Eu posso ficar falando, por exemplo, eu não quero um homem infiel. E o universo não entende o não. Então, eu troco essa frase por uma frase positiva. Eu reverto a minha forma de pedir. Então, reprogramação da mente é a base. E foca no contrário, né? Em vez de dizer eu não quero um homem infiel, eu quero um homem fiel. Faz o contrário, né? Que nem no meu caso, eu não posso ter tudo. Eu posso ter tudo sim na minha vida. E aí você vai trabalhando a tua mente se convencendo. E sempre que se pegar naquela situação, quando tu identifica a crença, tu traz ela pro consciente. E aí fica mais fácil de se policiar no dia a dia e entender aquela questão. Então, na hora que você fala, você mesmo já dá aquele... Opa, não, né? Vou cancelar isso aqui e vou fazer uma nova afirmação. Porque agora você tá consciente. Sim. Quando a gente não tem a consciência, quando tá lá no subconsciente, a gente não observa. Mas quando você viu, como eu disse, uma situação, quando você descobriu uma situação, não tem mais como desver. E aí é onde você vai observando no teu dia a dia. Vai percebendo, opa, me peguei aqui de novo. Opa, pera lá, vou mudar isso. E Então a escolha de mudar. a escolher mudar. E a escolha de mudar é sua, né? Você pode pegar a informação e não fazer nada. Com certeza.